Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast e hoje nós vamos bater um papo aqui um pouco diferente. Eu acredito que vai ser mais animado do que os últimos podcasts e olha só que o tema não é tão um tema tão descontraído assim. A gente vai conversar com um advogado, mas o mais interessante eu explico daqui a pouco sobre o nosso convidado. Mas antes, eu quero deixar um convite para você. Se você também quer ativar um podcast como esse, você pode entrar em contato com o Estúdio RVL. É isso mesmo. Se você quer gravar o seu próprio podcast com toda a estrutura pronta para você chegar e gravar, entre em contato com @Estúdio RVL no Instagram e ative você também o seu podcast em Belo Horizonte. Voltando aqui para o BH Podcast, agora a gente vai apresentar o nosso convidado. E para começar, é bem interessante, né? Que a apresentação dele já começa assim, ó. Nosso convidado de hoje é professor de geografia, mas atua como advogado trabalhista. Você já conheceu algum professor de geografia que atua como advogado trabalhista? Vai conhecer hoje. Seja bem-vindo, Felipe Ferreira. Muito prazer, Leandro. Como é que você tá? Prazer te receber aqui no Que BH isso, prazer Podcast. é meu. Eu sou isso, eu sou essa pessoa cheia de contradições, igual a questão da formação. Eu me formei primeiro realmente em Geografia e Análise Ambiental pelo UniBH. Era para eu ser professor de Geografia e eu sou um apaixonado pela sala de aula, ainda é um projeto que eu não abandonei. Mas a vida, nós vamos conversando aqui, vocês vão entender o que aconteceu. A vida me levou para o direito. E aí acabou que a paixão foi muito grande. Eu me tornei um advogado trabalhista, gosto muito do que faço. Aliás, sou apaixonado pelo que faço. E, como eu disse, pretendo ainda voltar para a sala de aula. Eu não sei como professor de geografia, mas pelo menos como professor de direito eu pretendo, sim. Muito bom. E me conta, já que a gente entrou nesse assunto aqui sobre professor de geografia, me fala um pouco da sua história. Como é que você foi estudar geografia, né? Por Ah, que eu que te a conto. geografia chamou a sua atenção? Rapaz, eu vou te contar, e é inusitado, porque o negócio é o seguinte. Depois eu vou contar também minha história. Eu não tenho aquela história triste, né? Que você toca o violino, coloca aquela música Oceans no fundo, né? Não, tem nada disso. Não passei fome, graças a Deus, meus pais sempre proveram tudo que a gente precisou. Sou de classe média baixa. E eu paguei os meus estudos, né? E eu trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Lavava prato num restaurante. Fui trabalhar não porque a gente passava fome, repito, mas porque eu sempre tive essa vontade. Você sabe, né, Leandro? A gente já conversou. Eu já Gosto muito de signos. Eu sou de Capricórnio. total. Capricórnio gosta de trabalho. Capricórnio não vive sem trabalhar. E eu, desde pequeno, eu trabalho. Eu costumo brincar que a minha primeira vez que eu tive contato com trabalho foi com 8 anos de idade. 8 anos. Com 8 anos. A minha mãe, ela sempre pedia, a gente morava ali no bairro Sagrado Família, e aí a minha mãe, ela pedia para eu buscar leite. Pão na época, né, que a cidade era um pouco mais segura. E eu tinha mais ou menos meus 7, 8 anos, eu ia comprar pão e leite e sempre pedia o troco, né, sobravam umas moedinhas, né. E aí eu lembro que eu juntava esse dinheiro, e desde muito cedo eu gosto também de Fórmula 1, sempre gostei. Você já esteve lá no meu Legal. escritório, você já viu que Eu tem, já vi alguns itens ali. tem o capacete do Senna lá, tem, então... E aí, juntando essas moedinhas, eu comprei 2 caminhõezinhos, um da McLaren e um da Ferrari. Então foi a primeira vez que eu acho que eu empreendi na vida. Com 12 anos, eu fui trabalhar nesse restaurante, lavando prato, trabalhei lá por quase 6 meses, mais ou menos. E aí, o que que acontece? Meus pais conseguiram prover da gente estudar em escola particular até o meu terceiro ano. E minha mãe pediu bolsa para nós, então 4 filhos, né? Então não é barato, né? Sim. E aí a gente conseguiu estudar em escola particular, mas meu pai sempre falou, olha, faculdade ou você passa na federal ou você corre atrás e paga, você que sabe. E aí o Burraldo aqui não passou na federal, né? E aí eu tive que correr atrás. Rapaz, aí nessa época que eu escolhi de fazer faculdade, todos os meus amigos já tinham passado, já estavam estudando na PUC, na Milton Campos, na UniBH, enfim, Na federal, Federal. federal. Eu fiquei por um ponto, você acredita? Que isso. Não era pra Aí, ser, não era pra ser. não era para ser, não, e eu tentei psicologia. Que Eu isso, tentei velho. psicologia. Aí não era para ser mesmo.
Aí, o que que acontece? Eu vendo meus amigos todos já estudando na faculdade, eu falei, pô, eu tô ficando pra trás. Então eu tava trabalhando numa loja que vendia bolsas esportivas no bairro Buritis. E eu ganhava muito pouco, né? Como eu disse, meu pai e minha mãe não tinham condição de pagar a faculdade. E aí, eu comecei. Agora é um momento engraçado de você entender por que que eu vou fazer geografia. Eu comecei a ligar para as faculdades de Belo Horizonte e Essa daí perguntar. eu acho que nem eu sei, né? Dentro Não, da essa nossa daí eu não conversa, nem contei, eu não. sabia. Não É contei, bom que não. você já vai contar em alto Não. nível, né? Direto no podcast. Aí, eu sei que eu liguei para as faculdades de Belo Horizonte e eu sempre perguntava assim: qual que é o curso mais barato que você tem aí? Eu precisava era estudar, eu tinha que estudar. Eu precisava entrar na faculdade, que eu tava ficando já chateado, meus amigos, para fazer faculdade, conversando sobre faculdade, e eu lá, sem estudar, sem nada. Sempre apareciam 3 cursos, e não se sintam diminuídos por causa disso, muito pelo contrário. Mas aparecia sempre pedagogia, história e geografia. É mesmo. Eu sempre tive na minha cabeça esse propósito da aula. Eu gosto disso, eu gosto de ser professor, enfim. Qual que foi? E eu sempre fui muito bom em história no colégio. Eu era muito bom em história. Qual que foi a linha que eu pensei? Eu falei, ó, pedagogia não é muito minha cara, não fica muito em sala de aula e tal. História, eu vou ficar muito adestrito a certas limitações da profissão. Geografia eu tenho, além da opção de dar aula, eu posso explorar a área ambiental, que na Exercer, né, a época, função. isso. Legal. Em 2004, foi 2004 isso, 2004, quando eu entrei, essa questão ambiental ela já estava muito em voga já na sociedade. E era uma profissão muito promissora, como se tornou. Os geógrafos hoje se colocam bem no mercado, enfim. E eu escolhi ali no UniBH Geografia e Análise Ambiental. Lá me dava o título de professor, né, licenciado, bacharel para poder atuar na área científica e também tinha, entre aspas, como se fosse um curso técnico dentro do curso de geografia, que é a análise ambiental. Então tinha muito essa pegada da análise ambiental. Um detalhe importante. Quando eu fiz esse vestibular de geografia, eu tava numa época, era menino, tinha 18, não, tinha 20 Isso anos. aí que eu Né? ia te perguntar. Que época que era essa? Assim, um Tinha 20 contexto anos, ali, né? eu tinha 20 20 anos, anos, 2000 e... 2004, 2004. foi quando eu passei. Um detalhe, eu trabalhava de dia nessa loja e estudava à noite, fazia cursinho à noite. Um lado sombrio aí que eu tenho que contar. As vagabundagens de menino de 18, 19, 20 anos. Eu tava tão afoito para passar em faculdade que eu não tava estudando. Na época eu tinha conhecido uma namoradinha, então eu só pensava em namorar. Como diria um grande treinador que eu tive na época do colégio, e eu uso essa frase muito com meus filhos hoje, ele sempre falava, né? Muita água mata planta, muita água mata Muita água planta. mata a planta. Eu só pensava em namorar, eu não pensava em outra coisa. Ó, essa planta vai murchar aí qualquer hora, porque você não para de namorar. O que acontece? Eu não estudei. E aí eu tava nesse afã de passar em faculdade e tal. Eu tentei, depois de Estácio de Sá vai até me processar, quer ver? Eu tentei Bom que você é vestibular. advogado, então. Não. Estácio de Sá, não fique brava comigo, tá? Mas isso é uma verdade, é um fato, não tem como vocês apagarem isso da história de vocês. Eu tentei o curso de História, eu acho, lá na Estácio de Sá. Na época, eu não sei se você vai lembrar disso, tem muitos anos, mas eu lembro que me marcou muito. Na época em que um analfabeto passou no vestibular da Estácio de Sá lá no Rio de Janeiro. É mesmo? É. Eu não sabia desse E aí, caso. Então, teve esse caso. E aí o que acontece? Eu tentei o vestibular na Estácio de Sá, eu não passei. Uai, o que aconteceu aí? Aquilo me deu uma depressão, rapaz. Aquilo me deixou mal demais. Falei, meu Deus, o analfabeto passa e eu não passo. Eu tenho que rever minha vida. O que tá acontecendo? É só ladeira abaixo se eu continuar assim. Aí, o que eu fiz? Eu sou um cara muito disciplinado. Sempre fui. Isso é uma característica que eu tenho desde muito cedo. Muito a ver com signo também. Capricórnio é muito, muito disciplinado. Então, o que acontece? Quando aconteceu esse episódio de eu não passar no vestibular da Estácio de Sá, aquilo de fato mexeu muito comigo.
E aí, eu falei, ó, ou agora eu vou pra frente ou é só ladeira abaixo. E até esse momento aí você tava mais focado em namorar ainda Só também, né? namorinho. Tava de lado aí a Só parte do namorinho. estudo. Queria saber de compromisso com a vida, não. Trabalhando lá na loja e tal. Aí, e eu acho que foi uma das melhores coisas que meus pais fizeram pra mim, foi isso. Fica aí até a dica pros pais, tá? Porque eu procuro ser assim com meus filhos também, que pese a gente sempre tentar dar tudo melhor pra eles. Meus pais falaram, nós não vamos pagar cursinho pra você, você tá por conta e risco, porque a gente não tem dinheiro. Repito, são 4 filhos, não tem como ficar sustentando todo mundo. E eu tava numa fase meio de vagabundar, vagabundar no sentido de ficar namorando, porque eu trabalhava, sempre trabalhei muito. E aí eu fui pagar o cursinho do Promove. Eu fiz cursinho Promove. lá. E enfiei a cara, fui estudar. E aquele negócio de eu não ter passado no vestibular da Estácio mexeu comigo, mexeu com o meu brilho, com a minha vaidade. Meti a cara no estudo. Aí fui fazer o vestibular do UniBH. E a turma mais jovem aí tem que contextualizar, né? Vestibular, pessoal, é o Enem, tá? Na nossa época era uma prova que a gente fazia também, mas tinha outros contornos, era diferente. Era um pouquinho mais puxado, mais puxado. Então o que que acontece? Eu meti a cara no livro. Meti a cara no livro. Eu tava estudando tanto. Essa loja que eu trabalhava, ela tinha pouco movimento, é loja de bairro. E aí teve um dia, um belo dia, que a dona da loja chegou, tava dormindo em cima do balcão com o livro aberto. De tanto que eu tava estudando. Eu meti a cara mesmo, fui estudar mesmo. E aí veio o vestibular do UniBH e eu fiz. E eu tenho isso guardado até hoje, porque é um motivo de honra para mim, de muito orgulho. E aí é aquela história, né? Torno a dizer, não passei no vestibular da Estácio de Sá, mas depois dei a volta por cima. Não adianta você só ficar chorando. Você não vai ficar limpando a lágrima. Você tem que correr atrás e fazer sua história, fazer diferente. E aí eu passei em segundo lugar geral no vestibular. Não foi em segundo lugar da geografia, não. Foi em segundo lugar geral num vestibular que contemplava direito, contemplava medicina, da turma que é macrânio, engenharia e tal. E o mais legal, tá? Esse vestibular, o primeiro lugar geral do UniBH foi do curso de Geografia e Análise Ambiental também. Então, o primeiro e o segundo lugar, né, foi eu em segundo lugar, o Maurício, que eu lembro dele até hoje, um cara sensacional, ele passou em primeiro lugar, geral. O que que isso me rendeu? Eles me deram bolsa, olha que legal, eles me deram no primeiro semestre, no primeiro período, bolsa integral por causa disso, 100% de bolsa. No segundo período, eles me deram metade. E isso veio a calhar demais, porque eu ganhava muito pouco. O que eu ganhava de salário dava exatamente a cota certa da mensalidade do UniBH. E eu lembro disso até hoje. R$386. Naquela época. Né? Naquela época. Então, eu ganhava nessa faixa 300 e poucos reais. E a mensalidade era R$386. Então eu tinha um dinheiro para pagar a conta. Repito, morava na casa dos meus pais nessa época, tinha comida e tal, eu não tinha esses gastos. Então dava para eu pagar a faculdade, mas claro, sair, fazer as coisas, não dava. E essa época, o menino tá começando, não é herdeiro, então tem que correr atrás e eu vivi endividado. Os mais antigos vão lembrar, os mais antigos não, né? Os mais experientes. Eles vão se recordar do Banco Real, 10 dias. Banco Real. Do cheque especial sem juros. Aquilo dali faliu muita gente, inclusive eu. Engraçado que eu também lembro dessa época, não é muito antigo não, viu? Nossa, paga, não vem com essa não. Você quer esconder o quê? Então você rodou no minério, pode parar com isso. Rodou no minério. Você rodou no minério, você é páriozinho da Vale, só roda no minério. Tá vendo aí? Aí, o que acontece? E olha que loucura. Eu tava trabalhando nessa loja, assim que eu passei no vestibular, as coisas todas muito conectadas. A minha namoradinha, que eu só pensava em namorar, ela vem de uma família que é tradicional, eles são da linha de concurso público. Entendi. Meu ex-sogro, assim, uma pessoa que eu admiro, que, por sinal, formado em Geografia e Direito. Olha a coincidência. Só. Ele formou em Geografia primeiro também, depois ele formou em Direito. E ele é concursado do TRT, então eles já tinham essa linha. E essa minha ex-namorada me estimulou a fazer um concurso da MGS. A MGS é uma empresa aqui do estado de Minas Gerais que terceiriza serviço para o estado. E aí, Leandro, eu fiz um concurso na época, e eu não me esqueço disso,
A gente tava, no dia da prova, a gente tava num churrasco, eu já tinha tomado todas. Tem umas coisas, eu tenho que tomar cuidado na hora de falar, né? Porque eu sou influência negativa pros outros daqui a pouco. Eu tinha tomado todas e fui fazer a prova. A prova não era difícil e tal, não era muito exigente. E aí eu fui fazer essa prova totalmente descompromissado com ela. Isso foi em 2003, eu acho, que eu fiz essa prova. Aí foi antes da, Foi da antes. época da Foi faculdade antes de aí. tudo, Legal. Fiz essa prova lá e tal, para trabalhar na Polícia Militar. Para ser teleatendente do Serviço de Emergência da Polícia Militar, do 190. No dia eu tô lá na Beck Sports, que era a loja que eu trabalhava. E aí a minha mãe me liga e fala: chegou uma carta para você aqui. Você quer que abra? Porque parece que é coisa importante, porque parece que é coisa de governo e tal. Eu falei: abre. Aí que eu fiz alguma cagada aí, não tô sabendo, né? Aí era a carta me convocando para poder me apresentar, para poder trabalhar na MGS. Ah, rapaz. É mesmo? Pra Passou quem- no concurso. Passei no concurso. Para quem ganhava 500 conto por mês, o concurso eu lembro bem, eu ia ganhar R$ 899 de salário fixo, mais ticket. Brasileiro gosta de ticket, né? Nossa, eu adorava ticket, era bom demais. Ia no supermercado direto, me sentia o tal com ticket. Aí, ticket, plano de saúde e aí depois, olha que sensacional. Eu tinha tudo isso. Um detalhe, eu tinha vaga para eu trabalhar, eu podia, eram 4 turnos de 6 horas. Então eu poderia, como eu fui um dos primeiros a passar, e a minha ex passou também. Como a gente foi um dos primeiros a passar, a gente podia escolher o horário de trabalho. Ela escolheu de Que é a manhã, prioridade ali. e eu escolhi de madrugada. Por que eu escolhi trabalhar de madrugada? Porque eu gosto da noite? Também, eu sou mais noturno. Pagava adicional noturno. Então, meu salário saiu da condição de 899 para 1.200, mais ou menos. 1.100 e poucos na época. Então, eu trabalhava de madrugada por causa disso. E o mais legal, assim que eu passei, eu estava já no primeiro período lá da geografia, e aí eu descobri que lá no UniBH, a MGS, ela tinha convênio Que é isso, hein? Então de já 50% de juntou, bolsa. Pô, juntou o foi legal contexto demais, todo. foi legal demais. E foi muito interessante porque isso proporcionou que eu conseguisse estudar. Legal. Isso foi muito interessante. Nessa época também, isso é um episódio interessante de eu contar. A turma que me conhece sabe dessas histórias todas e eu sou igual pescador, eu sou cheio de história para contar. Nessa época, o que jovem quer? Na minha época, né? Hoje em dia a galera gosta de Uber, andar de carro de aplicativo. Na nossa época, a gente queria o quê? Carro. Jovens, não façam isso. Principalmente do jeito que eu fiz. O que eu fiz? Eu lembro bem disso. Tava sobrando dinheiro, meninão, cheio de saúde e amor pra dar. O que eu fui fazer? A cagada de comprar um carro. Foi uma cagada brincando, porque foi uma das melhores coisas que eu fiz, que eu vivi coisas maravilhosas nesse carro. Eu comprei o meu primeiro carro. E aí, a turma hoje, né? A turma hoje compra o primeiro carro, é um Kwid, um Onix, né? O bonitão aqui, jovens, depois dá um Google aí. Eu comprei um Escort Escort. da Ford. E você sabe que tinha um apelido, né? Ele Não. chamava Cicatriz. Cicatriz. Você sabe por quê? Porque ele é um Escort. Tudum. Nossa senhora. Essa Nossa, depois dessa. essa Não, praça é não. Tô essa- brincando. não, essa chama o Carlos Alberto lá. Chama o Carlos Alberto. Então, Mas assim, peraí, como é que é um escort? é um Escort. Então é uma cicatriz, entendeu? Então, Que cor que era o escort? é azul. Azul. É azul Aerofólio, calcinha. azul calcinha. Azul calcinha, jovens. O termo azul calcinha tem que contextualizar o tempo todo, porque senão eles vão ver esse podcast e falar: o que é isso que esse cara tá falando? Não tô entendendo nada. O azul calcinha é por causa das músicas do Vando. Depois dá um Google aí e vê quem que é Vando, entendeu? Tinha o termo azul calcinha. Aí, ó, tem uma galera, você vai ter que explicar, mas Não, outra vai se identificar não, na também, hora. né? Um monte de Não, essa gente aí. turma aí vai levar com saudade, pô. É bom demais. E aí, cara, eu comprei esse carro, eu não esqueço disso. Meu pai me emprestou R$ 2.000 pra eu dar de entrada. E ele me emprestou, que eu acho que meu pai tinha ganhado uma grana lá, de negócio de empresa e tal, que ele trabalhou. Ele me emprestou esses R$ 2.000 e eu não esqueço. 36 prestações de R$ 187. Eu tenho esse carnê guardado até hoje. E eu faço questão de guardar ele. Legal. Seu primeiro carro. Meu primeiro carro.
O problema, moçada, é o seguinte, o carro é velho, e o carro não é só velho, como a álcool. Só que jovens de hoje em dia, o carro a álcool da nossa época era carro a carburador, não é injeção eletrônica como hoje. O que isso quer dizer? Duas situações. Choveu, o carro não anda. Tá com frio, o carro não pega. Então, meu irmão vai lembrar bem, meu irmão mais velho, ele me ajudou muito a empurrar esse carro. E meus amigos também me ajudaram muito a empurrar esse carro. Aliás, se tem uma coisa que a turma lembra do Cicatriz é exatamente empurrando ele. Não era nem dentro dele, É, era eu ficava empurrando. mais fora dele empurrando, aí pode dizer que até o carro dos Flintstones, né? Porque É, eu só empurro o carro. faz parte. Mas eu ficava mais empurrando ele que ele andando. Mas assim, foi maravilhoso, porque é o primeiro carro, foi suado, e eu tenho um amor imenso para esse carro. Exatamente pro seu primeiro, e é um carro que trazia muita dificuldade, né? Não foi fácil, tinha manutenção para dar, nossa, aí quando tinha que gastar. E você vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. E aí é que a grana que tá sobrando já não sobra mais, né? Então, assim, então, jovens, antes de pensar em comprar o primeiro carro, traz muita despesa. Por isso que esse carro é igual figo. E aí, eu continuei estudando lá no UniBH, fazendo curso de geografia. Quando foi no segundo período, eu entrei num processo seletivo lá para fazer bolsa científica, para ter bolsa científica. Bolsa de iniciação científica. Foi um projeto muito interessante que nós participamos lá, que assim, para mim foi muito engrandecedor. Eu tenho muitas pessoas, vocês vão observar talvez nesse podcast, que eu sou muito grato por todo mundo que passou na minha vida. E aí eu me recordo bem da Virgínia, que foi uma mestre para mim. Ela, eu posso dizer claramente que no segundo período de geografia ela me introduziu no mundo acadêmico. Legal. Ela trouxe assim para mim a visão do mundo acadêmico. E aí eu passei nesse processo seletivo. É uma época que assim, né? Você é jovem, você tem lenha para queimar. Eu trabalhava de meia-noite às 6 lá na polícia atendendo emergência policial. Estudava de 7 até meio-dia, meio-dia e meio, eu acho que era mais ou menos isso. E à tarde eu fazia o projeto de iniciação científica, que era 3 horas. Então acho que é de 2 a 5. Eu dormia uma média de 6 horas da tarde até 9 horas da noite. E eu Pra fiquei voltar a trabalhar de para novo voltar ali. a trabalhar, Isso aí. porque eu tinha que ir de ônibus, em que pese eu ter o carro, eu não ia com ele, porque eu não tinha dinheiro para pôr álcool. Ou não E podia aí, correr risco de ter que empurrar ele de ter que também, ficar né? empurrando. Normalmente eu ia correr no final de semana. E aí, aliás, um detalhe: eu comprei o meu primeiro carro por causa disso também. Porque eu ia trabalhar de madrugada e esse negócio de ficar indo de ônibus, tanto ir quanto voltar de ônibus, era bem complicado, sabe? Em termos de perigo e tal. E isso fez com que eu também me estimulasse a comprar o primeiro carro. E aí, eu pegava o ônibus, eu não esqueço disso, eu pegava o 8207 ali no bairro Buritis, eu pegava ele, era 11, tinha um ônibus de 11h15, 11h20, e eu chegava, o centro de emergência policial, o batalhão da polícia fica ali na Praça da Liberdade, então eu levava, era rapidinho, porque era 11 horas da noite, eu levava uns 20, 25 minutos para chegar. Parava ali na rua Curitiba, subia até a Praça da Liberdade. E aí eu dormi muito pouco, durante 1 ano e meio, mais ou menos. Eu dormi essa média aí. Só final de semana que às vezes eu dava uma recarregada. Mas mesmo assim, menino novo, cheio de amor para dar. Tava indo curtir o final de semana. Tinha terminado com a minha ex, que me ajudou É mesmo? Depois disso tudo. aí eu tava cheio de amor para dar. Então eu queria curtir a vida, claro. Também sou filho de Deus, né? E aí, assim, então eu dormi muito pouco, Mas isso não é muito saudável, não. Com 1 ano e meio eu dei uma pirada, eu dei uma surtadinha, Chega uma sabe? hora que A a máquina, conta vem, né? a Também, a máquina conta chega. denuncia, não tem jeito. Aí comecei com tremedeira, comecei com ficar estressadão mesmo, sabe? E aí, ô Leandro, eu lembro que eu tava ficando muito cansado, e aí eu falei que eu ia pedir demissão lá da emergência policial e eu vou falar para vocês. Depois a gente pode marcar até um podcast para contar essas histórias. Claro que tem muita coisa que eu não vou passar aqui, porque aí realmente é polícia militar, a gente não pode ficar passando muita coisa. Mas é muito estressante. É um trabalho extremamente estressante. Por mais que você tente se bloquear, não dá. Você lidar ali, e aí a gratidão que eu tenho, muito grande de ter trabalhado nesse lugar, que você vê que o mundo não é cor-de-rosa como você pensa que é. Em que pese ser por telefone, você fica frente a frente com a realidade.
Então, atendi muita ligação de sequestro, assalto à mão armada, abusos, né? Pais com filhos, estupros, enfim, suicídios. Eu atendi, você vê, eu tô falando de 2004, 2005, que foi quando eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá de 2004 a 2007. E eu teve um caso que me marcou demais, assim, lá. Me marcou muito. Eu atendi uma emergência de madrugada. Um rapaz estava com muitos problemas em casa, muitos problemas. E lá na emergência policial você tem tempo para atender, óbvio. A demanda é muito grande, você Sim. não pode ficar batendo papo. Você tem prazo para poder fazer Iniciar e fechar o e fechar atendimento. e já mandar Sim. para o despachante e eles já mandaram a viatura. E aí eu comecei a conversar com esse rapaz e tal. E você tem um supervisor, um supervisor que te monitora e tal. E aí chamou a atenção, falou, Felipe, você já tá quase 10 minutos já na ligação, o que que tá acontecendo e tal. Eu falei, ó, tá tentando suicídio. E fomos conversando, fomos conversando, fomos conversando. Eu fiquei 1h30 com ele no telefone. E nessa época, Leandro, a polícia ainda não tinha. Era muito novo isso, né? E muito caro essa tecnologia. A polícia ela não tinha ainda sistema de rastreamento muito efetivo, Sim. muito eficaz. E a gente tava tentando achar, porque pegava por antena. Então você delineava um perímetro. E eu fiquei tentando a todo momento descobrir onde que essa pessoa estava. E Pra na época, auxiliar, né, o se objetivo ali. você ligasse de telefone fixo e telefone pós-pago, identificava na hora. Só que a turma ligava de telefone de cartão na época, né? Nem sei mais como é que fala, mas na Orelhão? época. Não, era telefone de pré-pago. Pré-pago. Entendi. E ele ligou do pré-pago, a gente não tava achando. E eu tentando identificar onde é que ele tava, onde é que ele tava, onde é que ele tava. E eu sei que a gente criou uma conexão, foi conversando e tal. E aí, passou 1h, 1h30 mais ou menos, a gente quase chegando no local, quase descobrindo. Nó. Ele chegou pra mim e falou assim: Felipe, adorei conversar com você. Pena que a gente nos conheceu antes, mas eu tô muito decidido com relação ao que eu vou fazer. Eu não esqueço essas palavras até hoje. Quero que você seja muito feliz. Um grande abraço. Pá! Deu um Você tiro na escutou o cabeça. barulho. Escutei do o tiro. barulho. E aí eu sei que a polícia conseguiu identificar uns 15, 20 minutos depois que aconteceu isso, realmente. Chegou lá, tava com. Suicidou. Então, assim, o que que acontece? A emergência policial ela é muito estressante, muito Sim. estressante. Deve receber de tudo, né? E as Nossa, pessoas demais, tudo muito demais. estressante, tenso. Você tem, assim, um contato com a realidade fora do comum, fora do comum. Então, eu tinha isso. Então, eu estava dormindo pouco, trabalhando num local estressante, estudando. Não estava realmente muito fácil, não. E aí eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou pedir demissão, porque eu estava indo muito bem no projeto de iniciação científica. Eu tinha conseguido já a bolsa de 100%. Então, a faculdade, pelo menos, Opa, está paga. legal. Eu, dentro da medida do possível, consegui juntar ainda alguma coisa. E eu falei, ó, quer saber? Eu vou tentar estágio. Que aí com estágio, pelo menos, eu pago aqui a faculdade e tal. Enfim. Pedi demissão lá da MGS. No mesmo dia, e aí entra por que eu entrei pro direito. Eu contando essa história No toda pra chegar mesmo nisso. dia. No mesmo dia que eu peguei meu termo de rescisão de contrato de trabalho, meu irmão mais novo me liga. Tem uma oportunidade de trabalho pra você que eu acho que é sua cara. Eu falei, uai, acabei de pedir demissão, moço. Não sei se eu tô muito afim de trabalhar agora, não. Eu tô precisando dormir. Mas vamos lá. Capricórnio, gosto de trabalhar. Manda aí pra mim. Joga no peito aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. Aí beleza. Aí falou, ó, é o seguinte, você vai trabalhar na área comercial de atendimento a cliente num escritório de advocacia. Eu falei, rapaz, Era diferente pra sua realidade? demais. Eu falei assim, uai, bicho, escritório de advocacia tem isso? Área de atendimento ao cliente, que coisa diferente. Vamos lá, vamos escutar essa proposta. E fui. E gostei do negócio. Achei interessante demais. Sempre fui muito comercial, sempre fui muito conversado. Vocês estão notando que eu É falo isso que eu, pra caramba. que eu até pensei em perguntar. Você sempre teve essa facilidade de Sempre. interagir com pessoas? Não, na minha adolescência eu era conversar? muito tímido. É E mesmo? eu vou te falar por quê. Porque eu era feio pra caramba.
A vida foi generosa comigo. Hoje eu tô bonito, olha como bonito. Olha Isso lá, aí que eu ia perguntar, né? Agora, hoje em É. dia você já se vê Não, bonito. não, a gente ganha dinheiro, começa a ficar mais bonito, só. Não, não que eu sou muito rico, mas a vida melhorou um A vida pouquinho pra mim, melhora. entendeu? Aí é que eu costumo Ô, brincar. gente, não, eu vou comentar aqui. Vocês estão vendo o Felipe olhando meio de lado, é porque ali tem uma Tem a televisão. televisão e eu tô gostando de me ver, pô. Eu tô me sentindo tão famoso, É isso eu aí, tô me ó. sentindo Legal, tão legal. especial. Olha que coisa bonita, coisa linda. Aí, ô Leandro, eu era muito tímido, porque eu era muito feio, só. Mas feio com força. Sabe aquela foto de menino que você pega e você fala assim, ô tadinho. Mas pelo menos é inteligente. Sabe, tipo Tem isso. saúde, né? Tem saúde, Tem tá saúde. bem? Ou essa figura é doença. É tipo isso. E aí, eu era muito tímido por causa disso, sabe? Eu era muito retraído, muito fechado por causa disso. E eu sei lá por quê, na minha adolescência eu percebi o seguinte. Eu lembro dos meus amigos bonitos, ficava tudo pegando as meninas na sala, e eu falava, oh, meu Deus, eu vou ficar pra trás, eu tenho que ter um diferencial, não tem jeito, senão eu vou virar padre. Aí eu falei, eu tenho que, no mínimo, ser engraçado. Eu tenho que fazer Pra alguém rir. compensar, né? Eu falei, eu tenho que fazer alguém rir. E aí, cara, isso despertou em mim. Eu virei um palhaço. Eu virei um palhacinho mesmo, aparecido. E é uma outra mancha que eu tenho no meu currículo, que quem me conhece sabe, foi injusto. Foi injusto. Eu fui expulso do colégio no terceiro ano do ensino médio. Que Eu fui. isso. Ô, Leandro, esse podcast tem que durar 5 horas. Não, é engraçado. Dá pra A contar gente chegou tudo. aqui em meia hora e É. não tá, a gente tá começando o podcast, né? É, A gente tá começando. Mas então você foi expulso. E só uma dúvida aqui antes de Aham. continuar essa história aí do por que você foi desenvolvendo esse Aham. lado comunicativo, né? Aham. Você comentou vários pontos aí de Belo Horizonte. Você sempre foi aqui de BH? Você é Sim. natural de BH? Sou natural de BH, nasci na maternidade de Santa Fé. Acho que é bairro Santa Teresa ali. Legal. Nasci no dia 5 de janeiro de 1984. Anotem essa data, porque eu sou um cara carente. Eu gosto que me mandem feliz aniversário no dia do meu aniversário. Mas só aqui de Belo Horizonte. E sempre viveu aqui nos bairros aí, pelo que você falou, né? A sua infância foi. Na Sagrada Família, E Zona Leste de BH. depois, E depois eu fui Buritis. pro Buritis, eu mudei pro Buritis quando o Buritis estava no início, em 1994. Ó, legal. Ali era uma fazenda e o meu TCC na geografia foi sobre o bairro Buritis. Ali era uma fazenda que, salvo engano, foi vendida. E eu acho que em 1989, e aí agora também me perdoem, eu fiz a TCC tem muito tempo. Salvo engano, 1989 começou a comercialização de lotes lá. Nós mudamos para lá em 94. Quando a gente mudou para lá, pra você ter ideia, atrás do nosso apartamento tinha a vaca pastando. É Pra você mesmo? ter ideia. Pra você Ô, ter ideia. isso aí já dá um podcast inteiro, Dá, né? Só não. um TCC desse aí sobre o Nossa, Buritis muito aqui. legal. Eu fiz o meu TCC, foi sobre a explosão imobiliária no bairro Buritis, porque que ali virou o que é hoje. Foi Né? absurdo, né? Hoje em dia. Absurdo, ali. A zona de É. ocupação do bairro a densidade demográfica do bairro Buritis, é uma loucura. E aí, eu virei um palhaço nato, fui expulso por causa Foi disso. expulso E, por na causa verdade, disso, então. foi outros motivos, mas eu não vou trazer aqui, não. Mas vamos abrir o jogo aqui. Você virou um palhaço, então, por causa das meninas também, né? Também. Você já tava de olho De assim nas olho, meninas. eu E precisava. aí depois, quando você ficou mais velho, Não tinha comprou jeito. o escorte, aí você Sim. também. Ah, acabou, meu amigo. Não, Scott andava em Belo Horizonte, mulherada tremia, você tinha que ver. Tremia de medo. Falava, o que é isso? Vai vir me pegar, me sequestrar. E como é que foi a expulsão? Aí, não, a expulsão, cara, eu era um palhacinho e tal, e eu sempre fui um cara meio polêmico, sabe? Gostava, Uhum. eu tô aí aos cabelos brancos. Você começa a ficar mais inteligente, para de ser polêmico, né? Mas na época eu era muito polêmico, então eu fazia muita polêmica na sala e tal. Tem que me pegar pra Cristo, sabe? Porque tinha outros caras lá, os vagabundos que estão vendo aí, meus amigos, né? Eles sabem que eles tinham que ter sido expulsos junto comigo, né? E na época eu lembro que o colégio, também não vou dar nome do colégio, não, no meio do caminho. Deixa que eu falo, abaixo, deixa Depois eu abaixo. falo aqui no meio do caminho, até pra queimar o colégio. Aí, Só uma dúvida, tem qual bairro de BH? no Prado. No Prado. Ah, É. pessoal que tá no Prado aí, ó. É, Já vai pensando é um aí. colégio que não teve piedade de mim. Piedade de mim. Colégio que não teve piedade de mim. Mas eu não vou falar o nome do colégio, não. Aí, o que acontece? Eles pediram para eu assinar um termo de que eu ia me comportar, não ia falar mal. E na época, nós criamos um jornalzinho, começamos a denunciar umas coisas lá do colégio, entendeu? Os professores que morcegavam na sala. E o trem tomou um tamanho
gigante, não era esperado isso. Isso era nosso ali. A gente tinha uma turma chamada Turma do Fundão, como todo mundo tem. E essa turma existe até hoje, nós somos Até hoje. amigos até hoje, Ó, todos nós. Abraço aí pra turma do Fundão, Turma do da Fundão. turma do Felipe lá. Isso aí, a turma que me segue e tal. E eu vou até comentar aqui o que a supervisora falou, que os caras me zoam até hoje. E eu fui o único que não assinou. Os frouxos lá assinaram. E eu não assinei, não. E aí eu fui expulso. eu Aí não isso te rodei. incentivou a fazer direito. Rapaz, não, também. Tô brincando. Não, também. Também, né? Também. Mas aqui, eu tive um professor de história e ele tinha muita influência sobre mim, eu admiro ele até hoje. E eu vou falar, pessoal, ó, eu vou dar um recado para vocês. Valorizem de uma vez por todas os professores, tá? Eu tive grandes professores na minha vida, não só na escola, como na faculdade também, tanto de geografia quanto de direito. Valorizem os professores, porque eles são, depois dos nossos pais, as pessoas mais importantes da nossa formação. Então fica o Verdade. recado aí para vocês. Vocês que gostam de ficar desrespeitando o professor, vocês não sabem, ganham mal e se dedicam com amor à nossa formação. Então nós temos que ser gratos aos professores. Verdade. E eu tive o Fred lá, o Fred era professor de história, ele fez eu gostar de história. Porra, de uma pedagogia para dar aula ímpar. Ímpar. Pô, eu lembro de Revolução Francesa até hoje, qual dele? Sabe? Por causa da forma como ele dava aula. E na época que eu fui expulso, eu não me esqueço disso. Ele me deu um livro que eu tenho guardado até hoje, com uma dedicatória. E ele pegou na minha mão e falou: ó, essa expulsão aqui vai ser um divisor de águas da sua vida. É daqui só pra cima, não é pra baixo. Só pra cima. E Legal. aí, eu fui expulso, consegui uma vaga numa escola pública, Escola Municipal Versiano Veloso, muito boa. Teve assim, estudei 8 meses lá. Aí me formei, foi onde eu conheci essa minha ex-namorada. E assim, teve um papel fundamental na minha vida essa escola. Muito Muito bom, boa, legal. muito legal. E aí, e realmente o que o Fred falou foi verdade. Aquilo dali mexeu muito comigo, sabe? Aquilo dali mexeu demais. Então, Leandro, eu era muito palhacinho. O negócio que a supervisora falou, Sim. ela não esqueça disso, ela falou pra minha mãe que eu, com um olhar, eu mudava o comportamento da sala. Eu falei, cara, Que influência, hein? Clark Kent, tira Clark o óculos, ó, zion, já joga o raio laser e muda o comportamento. Meus amigos me zoam até hoje. Às vezes tá tendo discussão entre nós, alguma polêmica, aí a galera falou, Filipão, dá uma olhada aí, ó, pra gente ficar mais quieto, pra gente ficar... Então, teve isso aí, essa palhaçada. Mas isso acabou, então, te influenciando lá na época do comercial, Sim, né? Acabou sim, abrindo essa demais. porta também pro Aí eu trabalhei, comercial e chegar no direito. Ó, eu trabalhei no BH Shopping, eu já trabalhei lá no BH Shopping, como posso ajudar, você tem que ser desinibido. Eu trabalhei em boate. Na época que eu lavava prato, quando eu tinha 12 anos, eu aprendi a fazer drink. Ó, Fazer qual a idade? bebida, 12 anos. Tem coisa que a gente não pode contar aqui, que hoje não é muito deixa. politicamente aceitável, né? E aí eu pegava bico, né? Assim, final de semana, para complementar a renda. Eu trabalhava, às vezes, em boate. Eu já fui monitor infantil também, de festa infantil. Tudo para ganhar grana, tudo para ficar, Sim, né, ganhando movimentando. uma graninha e tal, para pagar as contas. Eu trabalhei lá na Bag Sports como vendedor. E é tudo relacionado a público, tudo relacionado à Sim. comercial. Trabalhei na polícia também. É, Querendo ou não, tem que ter um relacionamento com o comercial. público, Tem total. que ter. E depois fui trabalhar nessa área comercial desse escritório de advocacia. E aí que você descobriu esse universo aí do direito, Foi aí que eu jurídico. fui apresentado ao direito. Muito importante. A minha ex-namorada me levou para a MGS. Sim. E foi lá na MGS, na polícia, que eu conheci minha esposa. Então, tá tudo conectado. Parabéns, né, pra sua... É para minha pra esposa. ele, Parabéns mesmo. Não, e pra sua ex também, que É. deu rumo aí. Ela que até deu pra rumo. sua esposa Foi, também, não, conheceu a sua esposa. E a minha esposa sabe disso. Ô, gente, eu tô falando aqui de ex, né, mas fiquem tranquilos, assim, a relação entre eu e minha esposa é muito sossegada. Então a gente fala de ex sem problema nenhum, Legal, tá? A gente não é isso fica aí. com ciúmes por causa disso, não. A minha ex teve um papel fundamental na minha vida. Foi uma pessoa que me pegou numa época muito ruim, me colocou pra cima, fez eu fazer esse concurso, te incentivou. sabe? Incentivou aí, ó, e é isso, tá? Relacionamento. Se o seu parceiro, coaching Felipe, arrasta pra cima que eu vendo um pack de 10 cursos aí pra vocês. Hit, conselheiro amoroso. aí Conselheiro também. amoroso. Falar uma coisa pra vocês aqui, ó.
parceiro, seja casamento, namoro, o que for, se não for pra te levar pra cima, não serve, tá? Homem ciumento, mulher minha não viaja. Pra começar, mulher minha, você tá na época das cavernas, mulher minha, não existe isso não, rapaz. Então, e mulher também. Homem meu, homem meu, aqui, ó. Vou olhar pra essa câmera, que eu vou olhar nos seus olhos. Parceiro tem que te levar pro alto. Nunca pra baixo. Não pode prender, tá? Homem, meu marido não viaja porque eu tenho ciúme. Ô, maridão, sai fora dessa mulher. Sai fora dessa mulher. Mulher minha, não trabalha arrumada. Sai fora desse cara. Ele não quer seu bem, ele quer sua posse. Ele acha que isso é uma propriedade dele. Então, fica o parênteses aí. Depois eu vou vender curso de conselhos amorosos. É isso aí. Então, assim, o parceiro ele tem que te levantar. E aí eu conheci minha esposa lá na MGS. Foi meio que o contrário. Ela estava passando por um momento difícil, um relacionamento abusivo com o noivo que ela tinha. Então, a gente começou a conversar e tal. E foi amor à primeira vista, a gente se apaixonou, né? E estamos juntos até hoje, né? 17 anos juntos já. Legal. 2 filhotes aí, graças a Deus, todos muito bem, todos com saúde. E aí, voltando, eu fui apresentado para o escritório de advocacia, escritório lá do sul do país, lá do Rio Grande do Sul. E aí, me mostraram um processo, eu li um processo, falei, poxa vida, eu tô gostando disso aqui. E só uma observação aqui, né? Pra quem tá assistindo o podcast até agora, esse episódio, a gente começou falando sobre professor de geografia e advogado. Então, qual que é o seu arroba, Felipe? Pra quem já quiser acompanhar aí, né? Meu Instagram o pessoal é deve estar pensando, não, ele deve ser só o professor de geografia. Não. Gente, é real. Então, pra você que tá assistindo, qual que é o arroba? Arroba Felipe com I, F-I-L-I-P-E, Ferreira ADV. Bombante, vocês têm que ver, tem mais de 1 milhão de seguidores, pode entrar lá. Vocês vão ver. Várias dicas, segue lá. Então, que cuida do marketing. Lá, é isso aí, ó. Tamo junto. Você tava falando então dessa virada eu tive foi me apresentado o processo e eu gostei. Gostei demais. E comecei a me interessar muito por isso. Por quê? Eu tinha conhecido o processo para poder conversar com o cliente. E eu sempre fui meio enxeridão, sempre fui meio intrometido e tal. Eu comecei a falar com a gerente do escritório para eu participar das audiências. Para eu ver como é que eram as audiências, sabe? Foi envolvendo. E aí, turma do direito, fica a dica, tá? Faculdade é bom, essencial, tem que estudar muito, porque direito é estudo o tempo todo. Agora, a prática, audiências, sustentações orais, tribunal, aqui, não faz só obrigação não, tá? Vai lá, tá com tempo, vai lá, vai assistir a audiência, vai ver como é que é a postura do juiz, como é que é a postura do advogado. Assim que eu aprendi muito, assim, aprendi muito. Quando eu peguei minha OAB, a primeira coisa que eu fiz foi uma sustentação oral. Tem advogado, tem 30 anos de carreira, não faz. Por quê? Porque tem medo de falar em público. Isso é uma característica, não é defeito nenhum. Eu não, eu já fiz uma sustentação oral, porque já tinha 3 anos que eu estava assistindo sustentação oral no tribunal. Legal. Entendeu? Explica aí pra turma que não sabe o que é uma sustentação oral, que não é do direito. Sustentação oral, e o pessoal gosta de fazer piadinha com isso? Nossa senhora. Nossa. Adoram fazer qual vara do juiz que eu vou, e se eu vou fazer a sustentação oral para qual juiz? As piadas tão idiotas. Mas vamos lá, a sustentação oral é quando o processo já está em segunda instância, e ele vai ser julgado, é o último momento que você tem para convencer o desembargador da sua tese. Então você vai lá e fala durante 10 minutos sobre a sua tese. Inclusive, quando vocês entrarem no meu Instagram, tem um Saiba Mais lá, vocês clicam, tem o link do YouTube, tem algumas sustentações orais minhas lá, se alguém quiser aprender alguma coisa. E aí, eu sempre fui enxeridão e tal, pedia para ir. E aí, cara, eu gostei. Só que um detalhe. Na época eu ainda estava fazendo curso de geografia. E aí era ótimo. Curso de geografia e análise ambiental, eu tinha que trabalhar de terno, porque eu trabalhava no escritório de advocacia, mexia com o público. E aí eu saía de dia do escritório e chegava à noite de terno na faculdade de geografia. De geografia. Todo mundo olhava, você tá meio perdido aqui. Todo mundo de tênis, uma bota ali, né? Envolvido com geografia. A maioria Bob Marley, a maioria da natureza e tal. Então, eu ia estudar de terno.
Eu me recordo bem, eu estava pensando em largar o curso de geografia. Eu vou largar o curso de geografia e vou fazer o curso de direito. Meu pai não estudou, não fez curso superior. E isso porque ele quis. Não é porque ele não tinha condição, não, porque na época ele tinha condição. E um dos maiores arrependimentos da vida do meu pai foi exatamente isso. Que ele já falou isso para mim, né? Meu pai faleceu em 2009. Meu pai falava muito isso, que ele tinha se arrependido de não ter estudado. Isso custou caro para ele no futuro, muito caro. Aí é outro podcast, depois a gente conversa sobre isso. E isso me marcou muito, porque eu meio que fiquei aficionado com estudo. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Só que na época eu lembro que eu liguei para ele. Sabe quando o filho vai fazer merda? Pode falar merda? Acho que não, né? Não, eu acho que pode. O YouTube Pode, né? autoriza. Ah, então tá bom. Né? O Se filho não vai der, a gente fazer. coloca um pi, Isso. pronto. O filho vai fazer coisa errada. E aí ele liga pro pai meio que pra pedir autorização para fazer coisa errada. E eu não esqueço disso. Meu pai me deu um esporro no telefone. Mas me deu um esporro no telefone. Que ele chegou para mim e falou: ó, não faça a mesma cagada que eu fiz. Você conclua o curso de Geografia e Análise Ambiental. Depois você faz o curso de Direito. Mesmo porque você não sabe se você vai continuar na área do Direito. Legal. A Geografia você já quer dar aula e tal, isso aí você já estava certo já. Por que mudou? Aí eu peguei, fiquei com isso na minha cabeça, eu tranquei por 6 meses para ver o que eu queria e tal. E na época apareceu uma oportunidade de eu trabalhar no interior de Minas Gerais, viajando, atendendo os clientes. E aí foi até bom também. Pelo Pelo escritório que eu trabalhava, E aí eu tranquei, foi bom que me deu um refresco financeiro. Eu tive essa oportunidade de aprender a trabalhar viajando, e eu trabalho viajando até hoje. Tenho muito cliente no interior, que foi onde eu fiz a carteira nesse primeiro escritório. Então, os clientes sempre gostaram de mim, graças a Deus. Talvez pela minha postura, eu sempre fui muito correto, muito reto com o cliente, né? E aí, eu tive essa oportunidade de conhecer o interior, aprender a dirigir em estrada, que não é fácil. Verdade. Inclusive, me acidentei, quase perdi minha vida na estrada. Quem me conhece sabe disso. Depois também é outro podcast para contar. E aí, resumindo, concluí o curso de Geografia e Análise Ambiental. Consegui formar. Não me esqueça disso. Até arrepio, não vou chorar, porque se chorar, você põe a música do Oceans por trás. A gente deixa um Mas clima. eu me recordo muito bem que na minha formatura, meu pai estava lá. Que legal. 6 meses depois, ele faleceu. 6 meses depois, ele faleceu. Então, ele estava lá, sabe? E agora eu te pergunto, a orientação do seu pai mudou a sua vida? Demais, tá doido. Né? É claro. Com certeza, porque, Leandro, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho 2 cursos superiores, sabe? Poderia ter desistido, feito, enfim, o curso de Direito, mas não teria concluído. E eu tenho muito essa característica hoje também, desde lá de trás também carrego isso comigo, mas na época mais novo, nem tanto. O que eu começo, eu termino. Eu não fico procrastinando, eu não fico... O que eu começar, eu termino. Nem que seja para não dar sequência, mas eu termino. Sim. Sabe? Eu ponho um ponto final. O que infelizmente tem muita gente que passa por uma situação de começar várias coisas e cada dia começa um e não termina aquilo não que... Não termina nada e vai morrer começando novos projetos. E não vai viver o projeto. Né? E acontece, na minha visão, isso. Primeiro, a pessoa às vezes está tentando se encontrar e tal, mas é aquela linha tênue da persistência. Fato. Normalmente você não dá sequência porque a coisa está ficando difícil, aí você quer começar um novo projeto. Você vai se enganando. Exatamente. Como se fosse uma desculpa de, não, isso aqui que não era muito bem isso, agora eu vou testar por aqui, mas é sempre... Isso aí. E eu costumo dizer muito, e aí eu me desculpem se acharem arrogante o que eu vou falar, mas eu vivencio isso na prática, a linha tênue daquele que consegue alguma coisa para aquele que desiste é exatamente na hora que aperta, o que persiste, ele consegue o que ele quer. E Felipe, quando é que eu vou saber que tá chegando no limite? Na hora que você quer desistir. Exatamente, que é ali que a pessoa descobre se ela vai desistir e vai ser mais um projeto que deixou de lado, ou se ela vai superar aquilo e vou falar pra você, Leandro, nossa senhora, aí, ixi Maria, se eu contar, eu tô desde 2007, sabe, na área do direito,
Esse ano tá fazendo 16 anos. Putz, se eu falar pra você quantas vezes eu já quis desistir. Nossa Senhora. E aí entra uma pergunta. Foi fácil? Poxa, Né? Foi demais. fácil, Muita né? sorte. Tipo, Tive pra quem sorte vê hoje, demais, pra quem né? não conhece o escritório do Felipe, né? Explica aí pra gente qual que é a Eu localização, tô ali no qual Vila que é a da estrutura. Serra. Eu apelidei o Vila da Serra. Vila da Serra é um bairro em Nova Lima, que é região metropolitana de Belo Horizonte, Lo- coladinho aqui na região Logo atrás centro-sul. daqui do BH Atrás Shopping. do BH Shopping, excelente referência. Tá coladinho na região centro-sul de Belo Horizonte. É o bairro Vila da Serra. Eu tô ali na Alameda Oscar Niemeyer. Isso aí. 1033, portaria ao lado da Toolbox. Fazendo propaganda pra Toolbox aqui. Sala 403. E eu apelidei ali aquela avenida de a Beverly Hills Mineira. Porque ali só anda Ferrari, Lamborghini, Todo tipo de Porsche. todo tipo de Porsche, você imaginar, parece que Porsche tá de graça, parece que eles estão doando. E tem umas palmeiras lindas lá, vultosas, maravilhosas. Então eu apelidei lá de a Beverly Hills Mineira. Faz sentido. Ali parece mesmo isso aí. Você vê as mulheres também, Parece. tudo cheio de plástico, mas não entra nesse detalhe. Ah, tá. As Deixa mulheres não, os claro. homens também, que os homens agora estão. Mas enfim. Aí. Foi fácil, né? Pra quem vê Não, quem foi vê fácil, eu sou o herdeiro. capítulo 20, o capítulo 90, não não, imagina como é que foi o não. capítulo 1. Eu sou herdeiro, ganhei milhões de reais como herdeiro e só tenho amigo influente. Entendeu? Claro, obviamente há uma ironia aí, pra quem não percebeu. Rapaz do céu, principalmente na época que eu viajava, eu tive a oportunidade agora em janeiro de viajar pra praia com a minha família. E a minha esposa está comigo, já tem 16 anos, mas eu costumo falar com ela, eu falo, Sara, nem você sabe o que eu passei. Você escutou o que eu passei, mas nem você sabe o que eu passei. E aí, nós fomos pra praia, fomos de carro, estrada muito ruim. Você pega ali a 381, que é a rodovia da morte, Sim. tem esse apelido, não é à toa. Muito buraco, muito caminhão. Então, assim, um percurso de 300, 400 quilômetros você faz em 10 horas. De tão ruim que é a estrada. E aí, eu comentei com ela, dentro do carro, eu falei assim, a gente fez a viagem em 2 dias, pra você ter ideia, pra chegar na praia, de tão difícil que é a estrada. Quando a gente chegou no nosso primeiro destino, que a gente ia dormir à noite, eu falei assim, viagem cansativa, né? Ela, nossa senhora, tô morta, tô moída. Eu falei, pois é, viajamos num carro bom, eu dirigindo, você foi de passageiro e você tá cansado. Sim. Imagina quando eu comecei, que eu tinha um Paliozinho em 2004, que tinha direção hidráulica e um ar-condicionado que mal funcionava, porque vivia estragando. 2 portas. Eu pegava esse carro 3 horas da manhã, subia para Governador Valadares, subia para Teófilo Otoni. Pessoal, quem pega estrada ali para aquela região sabe do que eu tô falando. Não é fácil aquilo ali. Não é fácil. Estrada extremamente perigosa e difícil. Eu acordava mais ou menos 2, 3 horas da manhã, colocava o terno e ia atender cliente nessas cidades. Patinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni. Detalhe, Leandro, você mexe com o público, você sabe o que eu vou falar. Acontecia muito, não era uma vez ou outra, não. Eu pegar o carro, atender e voltar no mesmo dia, isso já é muito cansativo e muito perigoso. Muito. E acontecia muito de você marcar com o cliente, ir até lá, ligar pro cliente, ele chegar para você, não, rapaz, era hoje que a gente ia conversar. Detalhe que à noite eu sempre entrava em contato antes. Não, tá confirmado e tal. E você ter que abrir um sorrisão no telefone e falar, ô, você esqueceu? Não, tem problema não. Que dia que você pode? É isso aí. E você voltava puto. Mas, hoje, lá tá eu falando palavra de novo. Aí, o que acontece? O que eu fazia? E aí entra um outro ponto também, que eu acho interessante, principalmente para essa geração de hoje em dia. Eu poderia chorar, ficar nervoso, revoltado, querer largar. O que eu fazia? Eu pegava os meus cartões e ia conversar com os clientes que eu já tinha lá na cidade, tomar um café. Pra quê? Pra ver se me indicavam outros clientes. Meu nome tá na boca do povo. Sim. Conversando, fazendo um... Tava fazendo seu nome ali também. Fazendo meu nome, fazendo meu literalmente. network e tal. E ficava lá até, por exemplo, normalmente eu marcava as reuniões com os clientes 10 horas da manhã. Então, o cliente deu bolo, aí eu ficava ali até a hora do almoço, até 2 horas da tarde, deixando meu cartão, conversando e tal. Muitas vezes surgiram oportunidades de eu conversar com novos clientes, ou seja, não perdi tempo nem dinheiro, Sim. fui fazer mais negócio. Ou então, eu voltava para casa, chegava em casa
10, 11 horas da noite. Para no dia seguinte, terninho, Novamente. para ir para outra cidade, para ir para outro lugar. E isso se deu e se dá até hoje. Claro que hoje com menos frequência. Graças a Deus eu tenho uma carteira de clientes que, né, é um sucesso, porque eles me ligam. Mas no início, quando você está pescando, quando você está correndo atrás, meu amigo, você não tem tempo para chorar. É. Não existe tempo para isso. Se você parar para chorar, você vai perder tempo. Sim. E aí entra aquela frase, né? Criar as próprias oportunidades. Por quê? Exato. Ou você vai reclamar que não tem oportunidade, ou você vai lá e vai fazer E a sua vai fazer, oportunidade. vai É fazer. isso aí. O pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Eu levo muito essa frase. É fato. Sabe? Nós criamos as oportunidades. Não existe sorte. A sorte, quando ela existe, ela acompanha quem está fazendo. É isso Não aí. tem essa eu ficar sentado esperando acontecer. Isso não vai acontecer. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu acredito, eu falo pelos meus resultados, que eu tenho algum sucesso e tal. E nós temos que definir aqui o que é sucesso, porque as pessoas Sim. hoje focam o sucesso como sucesso profissional, dinheiro. Eu não, meu conceito de sucesso é completamente diferente. Sucesso é você, primeiro, trabalhar no que ama e ter paz. Ter paz. Se você tem paz, você é uma pessoa de sucesso. Legal. Porque não adianta nada você. Às vezes você é dono de uma grande empresa, não dorme, tá quase infartando, 50 anos de idade, tá morrendo, não curte o que você ganha, não tem tempo para ir para uma praia, não tem tempo para curtir seus filhos, não tem tempo para fazer as suas coisas, entendeu? Isso daí para mim não é sucesso, isso para mim é escravidão. Tá longe de ser Total. sucesso. E tem muito empresário escravo do próprio Nossa, negócio. demais. E eu vou te dar um Verdade, exemplo, tem tá, muito. Leandro? Eu tenho meu sogro e minha sogra como pais para mim, tá? São dois pais que eu tenho aqui na Terra. Eu posso dizer que meu sogro, que tem ensino fundamental, minha sogra, que tem ensino fundamental, são duas pessoas que vieram da roça, literalmente, do norte de Minas para Belo Horizonte, com 7 filhos, para romper, para tentar conquistar alguma coisa, porque lá no norte de Minas, para quem não sabe, a seca castiga, e castiga mesmo. Sim. Eles passaram fome. Eles sabem o que é a realidade dura da vida. Eles sabem. Eu não sei. Eles sabem. Eles passaram fome, os filhos deles passaram fome. E aí, o meu sogro não mora num palacete, meu sogro e minha sogra não mora num palacete, não anda de carro de luxo, mas são felizes. E você vê isso, isso é notório. As pessoas vão até eles, porque gostam deles, porque amam eles, pela simplicidade, pela forma como levam a vida. Legal. Para mim, meu sogro e minha sogra têm muito mais sucesso do que um empresário, uma empresária bem-sucedida, CEO de uma empresa, enfim, para mim tem muito Sim. mais sucesso. CEO que eu falo é aquele que não tem tempo, aquela Sim. pessoa que não consegue gozar Que daquilo que ela vive ganhou. pela empresa e Que não vive pela pela empresa. vida Não que dorme, ele. tá à base Sim, de remédio, total. síndrome do pânico, estressado, o filho chega Distante perto, dos filhos, distante da distante, esposa. não tem É. tempo para conversar com o filho, para dar um beijo no filho, abraçar o filho, vem pega e enfia um celular no menino, porque não aguenta ouvir barulho, porque menino dá trabalho, menino demanda, menino tira a sua atenção. Então, para mim, eles possuem muito mais sucesso do que esse modelo, que na minha Uhum. forma de ver é míope, daquela pessoa que chegou no topo de uma carreira. O sucesso, ele não é só profissional. O sucesso, ele tem que ter um equilíbrio profissional com o pessoal. Total. De nada adianta você ter 50 milhões na sua conta. Outro dia a gente tava brincando aqui num grupo de uns amigos que eu tenho. Se ganhar 50 milhões na loteria, que isso traria felicidade. Eu fui o único, sempre fui polêmico, né? Falei, pra mim, não. Eu não quero ganhar 50 milhões. Ganhar? Não, eu quero buscar 50 milhões. Legal. E também não é nem minha meta de vida ter 50 milhões, não. Mas, pra mim, na minha opinião, e não quer dizer que eu sou dono da verdade, pra mim não traz felicidade nenhuma. Não traz nada. O dinheiro ele ajuda muita coisa. Gera conforto. Gera conforto, Sim. gera segurança, gera. Poxa, outro podcast, tá, gente? Aí esse daí é mais pesado. Meu menino quase faleceu, já contei a história Sim. pra você. O fato de ter dinheiro contribuiu para que ele vivesse. Talvez se ele fosse atendido numa rede pública e tal, ele não teria sobrevivido. Então, o dinheiro, ele é sim importante. A gente vive num sistema que o dinheiro é essencial, mas você não pode se tornar escravo dele. Eu já atendi e atendo no meu escritório, Leandro, pessoas jovens
30, e é assustador isso, tá? Tô falando que os mais antigos também, os mais velhos, também não acontece, não. Mas hoje eu tenho visto isso cada vez mais por conta de rede social. É impressionante, jovens, 30 até 35 anos, essa faixa de idade, me procuram porque se deram mal. Se enrolaram todo com o negócio de dinheiro. Sim. E quando eu falo, fazem dívidas, né, recentemente nós vimos aí a menina lá da USP, né? Da comissão de formatura, que ela desviou dinheiro da comissão de Nossa. formatura, Aham. começou a viver outra vida e tal. Sim. É muito de rede social. Pela influência que a pessoa tem de ver assim, Não, nossa, se todo mundo tá assim, eu também vou não estar, sei mas. se é por causa disso, né? Mas eu deduzo, eu concluo que muito é disso, porque a rede social é uma mentira. É uma mentira que nós criamos atores para poder andar no palco da rede social, sabe? Então, assim, a vida real, ela é dura, ela machuca. Meus amigos costumam brincar muito comigo e falar assim: você pega pesado demais com seus filhos, Felipe. E eu pego mesmo, porque a vida vai pegar muito mais pesado. Então eu quero prepará-los para a vida. Claro que eu dou muito amor para eles sabem disso. Mas eu sou rigoroso, eu sou disciplinador, porque a vida bate com muita força. E eu não quero que eles entendam e façam essa conexão de que uma vida de sucesso é ter um carrão, é ter uma casona, é ter. Quem são meus amigos sabem, quando eu casei não, quando eu comecei a namorar, quando eu casei, eu fui morar em Contagem, que é uma cidade distante do grande centro aqui de Belo Horizonte, num bairro mais simples, num apartamento de 38 metros quadrados. Hoje eu moro num apartamento legal, confortável. Eu costumo brincar. Minha primeira mudança foi numa Saveiro. Hoje vai num caminhão maior, entendeu? Então, assim, mas esse começo de vida, ele não é fácil. Verdade. E aí a gente volta para aquele assunto de, como é que eu vou saber quando é que é o momento de eu persistir? Meu amigo, nessa hora você quer desistir, você quer chutar o balde, você quer recomeçar um novo projeto para você ter um respiro. Mas se você, isso daí eu sempre tive, se você tem uma meta bem definida, um objetivo bem definido, engraçado, isso é muito paradoxal. Em que pese eu gostar de dinheiro, e acho que muitas pessoas gostam, eu nunca foquei ele. Eu nunca foquei dinheiro especificamente. Sempre fui um cara ambicioso, sim, sempre gostei de luxo, do que é bom, do que, né? É legal andar num terno desse. No começo da carreira eu andava num igual do Didi. Quem é mais novo aí não sabe, talvez não vai saber, são os trapalhões. Didi usava um terno desse tamanho, com uma ombreira desse tamanho, a gravata batia lá no joelho. Eu também andava assim, entendeu? Ternos mais simples e tal. Hoje é legal, você anda num terno estiloso, assim, é legal, é bacana. Confortável, o que é melhor, porque o terno é pesado, suava, molhava aqui dentro. Afe Maria. O negócio da sorte, né? Uhum. Montes Claros, 45 graus na sombra, eu de terno preto, igual do Didi. Camisa, aquela camisa grudava para poder visitar cliente andando e debaixo de mantendo sol, o nível, mantendo o nível, né? Conversando em detalhe. Muitas vezes não ia nem de carro, ia de ônibus, pegava ônibus na rodoviária e ia para lá para poder atender cliente, porque às vezes o carro não dava para pegar e ir, entendeu? Porque não tinha grana, tinha que comprar a passagem de ônibus. Então eu vejo que essa turma de hoje, na sua grande maioria, são observações que a gente faz, se ilude muito com isso aqui, com rede social. Quero andar numa Porsche, meu irmão. E o problema não é nem querer andar na Porsche, mas é querer andar na Porsche da noite pro dia. É da noite pro dia. Da noite pro dia. O problema é o caminho que a pessoa vai percorrer para chegar nisso. Exatamente, e esse é o ponto. E às vezes no afã, na ânsia de querer ganhar muito dinheiro, e jovens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá uma dica ali para os jovens. Eu vou falar para vocês uma coisa, pelo amor de Deus, olha, curso da internet é bom, é bom. Tem muito curso aí que é bom, de pessoas boas. A vida não é curso de internet. Para com isso. Eu sei que assim a sociedade pode mudar. Deixa eu te contar, você quer ter sucesso profissional na sua vida? Aqui é trabalho duro. É trabalho duro. É dormir pouco, é se dedicar, é ir até o limite, ir um pouco mais, é ter sacrifícios, abrir mão de um monte de coisa, abrir mão de sair, abrir mão de estar com amigos, abrir mão de estar com a família. É empenho. E durante muito tempo. Esse é o ponto. Porque a pessoa faz isso durante um ano, acha que já tá tudo certo. Já acho que um ano é muito tempo, né? Turminha, esse ano tá fazendo 16 anos que eu tô no direito. Eu comecei a ganhar algum dinheiro tem 3 anos.
Foi 13 anos de ralação, ganhando pouco, dormindo mal, comendo mal, bebendo mal, mas feliz, feliz. Eu trabalho no que eu gosto, eu sou feliz trabalhando no direito. Pô, eu vou fazer uma audiência, o mundo pra mim não existe. Eu tô ali dentro. Eu fui fazer uma sustentação oral essa semana, que inclusive foi adiada, porque a sustentação oral ela teve uma relevância. Eu sou chorão nato, né? Eu quase chorei depois que eu terminei minha sustentação oral. Eu me emocionei com o que eu estava falando. E eu saí até um pouco do tecnicismo e me entreguei. Mas eu faço isso de forma natural porque eu gosto do que eu faço. É verdadeiro. É Não quis ser verdadeiro, é uma encenado, entrega. né? Ali não vai ser. Exato. Eu criei essa conexão com a minha cliente quando ela me procurou. Todos os processos que tem contra, eu mexo com processo trabalhista. Todos os processos que tem contra essa empresa, a empresa sempre ganha. Sempre ganha, não tem uma vitória para o trabalhador. Mas, no meu entender, essas decisões têm sido injustas. Sentei, estudei o processo, quase 4 meses para fazer essa petição inicial, para entender todo o sistema. Eu falei, tá aqui, ó. O problema tá aqui, ó. E eu vou bater forte nisso. E é o que na primeira instância a gente ganhou, o que já foi uma baita vitória, mas o que define é a segunda instância. E aí fiz a sustentação oral, no meu entender eu acho que o desembargador não ia me dar vitória, mas após a sustentação oral, ele pediu vista do processo, falou, eu quero aprofundar um pouco mais aqui. Porque o caso realmente ele é diferente, é um caso que nós temos que analisar sob uma outra ótica. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu sou bonzão? Não, talvez também. Pô, 16 anos aí também, pô, se não for bom, desiste, né? Mas porque tem entrega. E você só se entrega quando você faz o que você gosta. Legal. Difícil? Ai, Felipe, tá bom, legal você falar isso, né? Pô, que bonito, vai vender curso. Eu acho que eu vou vender, dá dinheiro que tem. O que acontece? Gente, eu já trabalhei em muito lugar que eu não quis. Mas é necessário. Sim. É necessário. E mesmo você trabalhando no lugar que você não quer, porque não vem falar que eu não sei o que é isso, não, porque eu sei. Eu sei o que é acordar de manhã e não quero ir trabalhar. Eu sei. Eu sei o que é isso. Até no direito que eu amo, eu sei, já teve manhãs de eu acordar e falar, não quero ir pra audiência, não quero fazer. Ano passado eu tive isso, fui pegar o avião para ir para São Paulo fazer uma audiência lá. Eu travei na fila da Azul. A menina lá, a comissária, chegou para mim e falou, senhor, falei, não sei se eu vou embarcar, não. Não queria fazer audiência de jeito nenhum. Travei. Por quê? Tá cansado, estressado. Deu uma aprumada, voltei pro normal. E aí eu fui fazer audiência. Mas eu sei o que é trabalhar num lugar ruim. Eu trabalhei num hotel, esqueci de falar. Eu fui menor aprendiz no hotel, aprendi muito lá. No centro da cidade de Belo Horizonte, no baixo centro de Belo Horizonte. Você vê muita coisa. Baixo centro de Belo Horizonte tem muito drogado, tem muito assalto. Então você convive com aquilo dali. Muita sujeira. Então, eu ia trabalhar ali, eu tinha 14 anos, eu era menor aprendiz. E é uma realidade que muita gente adulto, mais velho, nem conheceu. E eu com 14 anos eu tava lá, entendeu? Então eu sei o que é trabalhar num lugar que você não quer. Mas, gente, eu vou falar para vocês. Procura de alguma forma, todo mundo tem conta para pagar. Procura de alguma forma se encontrar. Busca ajuda. Hoje, pô, a internet tá aí, usa a internet porque é do bem. Pô, você pode sim, eu tô falando negócio dos cursos, mas é porque eu fico vendo. Tem advogado de. Ah, desculpa, eu fico até nervoso. Saiu da fralda ainda. Compre meu curso e você vai pegar tantos clientes por mês. Vai te catar, não sabe nem o que tá falando. Entendeu? E eu falo isso com muita autoridade. Porque eu já tive a idade dele. E eu, na idade dele, eu tava querendo aprender, eu não tava querendo vender curso. Leandro, se você chegar pra mim hoje e falar assim, ô Felipe, você não quer fazer um curso pra vender? Eu vou vender o quê? Eu não sei se eu tenho que passar pros outros. Eu ainda tenho que aprender. Eu tô aqui pra aprender, eu não tô aqui pra ensinar nada. Boa. Entendeu? Então, assim, eu fico vendo jovens de 25, 26 anos, clica, arrasta pra cima, compra meu curso que você vai aprender a captar cliente. Meu irmão, você aprende a captar cliente atendendo cliente. Isso que eu ia te perguntar, qual que é uma dica, passa uma dica aí pro pessoal que tá assistindo esse episódio e tá iniciando no direito e tá vendo isso tudo que você tá falando, assim, de onde você saiu até onde você chegou.
pessoa tá ali no início e pensando, não, vou vender um curso Uhum. ou não? Qual que seria a sua dica? Não, a Assim, dica, Leandro, a dica é muito simples. Fácil. Facinho. Persistência. Persistência. Estuda. Direito é estudo. É lei, é leitura. Eu formei, tem 9 anos. Estou no direito há 16 anos. Você estuda diariamente, a lei muda diariamente. Você que está aí na faculdade de Direito, você vai aprender isso. Eles falam até que o direito não é ciência, porque o direito não cria nada. Ele não cria. O direito, ele acompanha os comportamentos sociais. A Constituição de 40 é diferente da Constituição de 88. total. A lei de 1915 é diferente da lei de 2023, porque a sociedade, ela muda. É isso que eu ia comentar, principalmente por conta da sociedade, principalmente o digital, a influência do Exato. digital aí. Hoje nós temos uma legislação específica, Marco Civil na internet, Sim, LGPD, a forma como está sendo usada as suas informações pessoais. Então, o direito ele acompanha. Você que está aí na faculdade, sentado na cadeirinha de direito, se você não gosta de estudar, não gosta de ler, meu amigo, vai fazer outra coisa. Você tá no lugar errado, é igual eu. Ah, não, agora eu resolvi, eu vou operar o cérebro do Leandro. Ah, meu, desmaio na hora. Eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto, que eu não sei, que eu não tenho aptidão. Você tá na faculdade de Direito, saiba, tenha certeza disso. Se você for concursado, juiz, advogado, servidor da área do... Você tem que estudar diariamente, porque a legislação muda diariamente. Salvo engano, acho que foi em 2021, 2022, nós tivemos, num contexto geral, mais de 286 alterações legais em todos os dispositivos. Estou falando de 286, eu não sei se o número correto é esse, é mais ou menos isso. Você que está na área, você tem que se atualizar, você tem que entender o que está acontecendo. Nós tivemos uma reforma trabalhista, eu vou trazer para o meu lado. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017. Hoje o governo mudou. Antes a gente tinha um governo de direita, agora nós temos um governo de esquerda. O governo de esquerda já falou que vai mudar de novo, vai fazer uma nova reforma trabalhista. Nós, operadores do direito, nós temos que estar atentos a isso. E entender qual que é a linha que eles seguem, para que lado que eles vão. E aí vai mudando o governo, vai mudando a legislação. total. E o que vai impactar na vida do seu cliente ou dos clientes Exato. dos advogados. Exato. Então, se você não se atualiza, se recicla diariamente, você tá perdido. Você tá perdido. Não adianta você vender curso, não, meu amigo. Não adianta, não. Atendimento a cliente. Primeiro, você tem que ter o dom. Se você é uma pessoa tímida, retraída, fechada, não gosta de bater papo, não vai vender nada. Se você gosta de bater um papo, se sente motivado de convencer a pessoa, de mostrar para ela que seu produto é bom, que seu serviço é bom, meu amigo, entra de cabeça. Entra de cabeça. E a arte de convencer as pessoas dos seus argumentos. E outra, advogados, eu costumo brincar, nós somos vendedores da lei. Vendedores da lei. Vendedores da lei. Interessante. Explica Sim. aí pra gente qual que é a ideia. Eu tenho que vender para o juiz, para o magistrado, para a magistrada, a minha tese. Porque no direito, eu não esqueço disso, na faculdade, um professor meu falou aqui, ó, direito é mão e contramão. Da mesma forma que um interpreta a Constituição de um jeito, o outro vai interpretar de outro. É interpretação. Todo texto, quando você coloca para 10 pessoas analisarem, provavelmente vai ter ali 5, 6, 7 opiniões diferentes. É interpretação, é interpretativo. Então você tem que vender isso para quem vai julgar o processo. E essa arte de venda, de convencimento, você aprende não é fazendo curso, não. Você aprende no dia a dia. É estudando, tendo domínio do seu produto. Lembra que eu falei lá no início? Que eles me apresentaram um processo, eu cheguei para a gerente do escritório e falei, me leva para ver uma audiência. Eu queria entender o meu produto. O que o juiz fala na audiência, o que o advogado da parte contrária fala na audiência, o que o advogado do escritório que eu represento fala na audiência. Você queria viver ali, não só ficar estudando, ser um espectador lá. Para eu chegar para o cliente e falar, ó, se você fechar aqui com o escritório, é assim que acontece na audiência. A jurisprudência ela está indo nesse sentido. O Tribunal Superior do Trabalho, ele já está pacificado nesse sentido. Você tem que saber dessas coisas. Para você vender cada vez melhor seu produto. Isso não serve só para o direito, para tudo. Você vai vender um carro, você tem que saber o ponto positivo, o ponto negativo do carro, o que ele é bom, o que ele é ruim, bebe muito, não bebe muito. Você vai vender uma casa, você vai vender esse mate aqui, ó. Isso aqui tem açúcar pra caramba, isso aí é ruim. Mas tem cafeína, às vezes você vai precisar tomar
você dar um up, então você tem que equilibrar isso. E eu torno a dizer, vocês vão ver eu falar isso toda hora. Não é comprando curso da internet, não. Você pode comprar o curso como acessório, como complemento. E eu acho legal, porque a turma aluga um carro, pega uma Porsche, aluga. Engraçado, o Felipe, eu acho que já é a terceira pessoa que tá comentando do aluguel dos carros aqui da turma do Arrasta Pra Cima. Arrasta pra cima, é isso aí. Você aluga um terno, aluga um carro top, vai ali um bairro bom aqui em Belo Horizonte, bairro Mangabeira, você vai Um ali. Airbnb. Aí, não precisa nem disso, você vai na porta da casa, para a Porchona lá, tira uma selfie. E aí, galerinha, bom dia. Pô, me ajuda aí, meu irmão. Se você não trabalha duro pra ver onde é que você vai chegar. É igual meus clientes aí, ó. E tá acontecendo muito, Leandro, e eu tô falando isso porque eu tô vendo que isso tá ficando cada vez mais comum. Gente que procura o meu escritório, porque eu tenho uma área civil lá também, porque encaralacou todo. E aí você vai responder não é só na área civil, não. Você vai responder na área penal. Sim. Estelionato, entendeu? Apropriação indébita e por aí vai. A turma dos investimentos aí. Nossa. Tem muita gente séria trabalhando nessa área. E o brasileiro tá começando a ter essa cultura que eu acho maravilhosa. De guardar dinheiro, investir, fazer o dinheiro crescer. Pô, isso é uma cultura que meus pais não tinham. Sabe? De mexer com investimento, de guardar dinheiro e tal. Só que tem muita gente aí também que tá vendendo sonho. Sim. O cara vai falar que você vai pegar R$1.000 e vai ganhar 1 milhão. Absurdos aí. Não, isso não existe. O problema tá sempre ligado ao dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil. Pessoa é meio que o atalho ali. Não, eu consegui descobrir um atalho que você ainda não sabe. Compartilhar a história de um cliente meu. Pegamos a ação dele. Ganhamos a ação dele. Ele ganhou, na mão dele, foi 600 e poucos mil. 600 e poucos mil. Passou um ano. Ele me ligou de novo. Felipe do céu, fiz uma cagada. Falei, o que você fez, senhor? Peguei aquela grana que eu ganhei no processo, entrei na pirâmide, perdi tudo. O que eu faço? Falei, o que você faz? Sobrou dinheiro para comprar um lenço? Chora. Você vai ver esse dinheiro nunca mais. Nunca mais. E ó, não tô atentando contra meu escritório, tô fazendo propaganda contra mim, não. Uma característica minha, e você que vai fazer o direito, aprenda isso, e aí é um ponto positivo dessa nova geração, que eu acho legal. A nova geração, ela já é mais honesta com o cliente. Não costuma gostar muito de mentir, não, sabe? Você tem que falar a verdade pro seu cliente. Não vai iludir ele, falando, não, aqui, me paga R$10.000 aí, que eu vou correr atrás dessa grana. Você sabe que você não vai pegar esse dinheiro. Não ajam dessa forma. Os meus clientes voltam ou me indicam exatamente porque a postura, isso daí, pessoal, isso daí não é louvável, não, tá? Isso é obrigação. Você agir dessa forma é obrigação. Mesmo porque eu fiz um juramento, eu jurei perante a bandeira, o juramento na OAB, que é exatamente isso. Eu não precisava nem jurar, porque graças a Deus eu venho de uma educação muito forte, muito rígida, principalmente com relação à honestidade. E aí, você tem a obrigação, não só técnica, mas moral, de falar pro seu cliente aqui, sobrou dinheiro para comprar um lenço? Senta e chora, vai trabalhar e vai recuperar de novo. Tem jeito não, isso aí você não vai ver não. Quer entrar com processo? Aí você dá opção. Você quer entrar com processo? Transparente e realista. É transparente. A chance de você recuperar esse dinheiro aqui é de 1%. E eu não tô sendo pessimista, não. Eu tô sendo técnico. Eu tô avaliando a situação. E eu tô falando esse caso específico desse meu cliente, que a situação era essa. O cara que dá o golpe, como esse, ele já tem tudo montado já. Não pense você que ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. E quando você pensar em buscar o dinheiro, esse dinheiro já sumiu há muito tempo. Há muito tempo. Então não adianta você ter esperança. Eu vou recuperar essa. Você é um amador, que aí realmente fez o trem errado, o trem saiu do controle, negócio desandou. Mas o profissional em dar golpe, que tem muito hoje aí no mercado, você tem que fazer um filtro muito grande para você não cair numa roubada, ele já tá com tudo pronto, ele já tá com tudo esquematizado. Então prestem atenção onde vocês estão enfiando dinheiro de vocês. Falo isso como advogado. Prestem atenção. Não enfie o dinheiro na mão de qualquer um, não.
que isso pode acabar com a sua vida, porque você vê gente que pega grana de uma vida, às vezes pega grana do Sim. FGTS, Não, de um apartamento. de um apartamento, É. 20 e tantos anos de FGTS, trabalhou a vida inteira, juntou aquele dinheirinho ali, pega e enfia na mão de alguém, porque o cara falou que vai pegar 20 mil, vai transformar em 200 em 2 semanas. Nossa. Entendeu? E isso tem muito. Isso tem muito aí no mercado. Então, a gente tá conversando sobre tudo isso aí, Leandro. Não tenha a ansiedade de ficar rico rápido. É isso aí. E ó, o processo, tá? Tudo aquilo que eu passei e passo até hoje. Semana passada eu saí de casa domingo, peguei o meu carro, porque a passagem de avião tá muito cara. Peguei o meu carro, fui até Uberlândia. Depois de Uberlândia eu fui até Goiânia. Voltei para Uberlândia, voltei para BH. Eu fiquei 5 dias fora de casa, com saudade da minha família, saudade da minha casa, dirigindo muito, atendendo cliente, fazendo audiência, fazendo sustentação oral, trabalhando muito. Hoje eu cheguei numa condição que eu posso me dar algumas folgas. Mesmo assim, eu tava ali pegando o carro. Eu poderia comprar a passagem? Poderia. Mas eu vou ficar rasgando dinheiro? Eu não tô respeitando minha história. Sim. Eu não tô respeitando tudo aquilo que eu lutei. Sabe? Então, pega o carro, vai devagarzinho, vai andando, uma boa, pensando na vida. Mas tá ali trabalhando, tá ralando, tá correndo atrás. E eu falo pra você, Leandro, o seguinte: se eu tivesse ganho a oportunidade de já começar como um advogado, com uma carteira de cliente, eu não sei se seria tão legal. Nós, Felipe é masoquista, esse cara é doido, ele gosta de sofrer, ele é maluco. Não é, pessoal. Nascer dói. É um dos primeiros atos de rompimento que a gente tem na nossa vida. Nascer dói. Você sai de dentro do ventre da sua mãe, quentinho, comida vai entrando direto no seu estômago, você tá ali, ó, pleno. Pum, você tem que romper, vir para um ambiente sujo, frio, Barulhento. barulhento, caótico. Isso faz parte. A natureza ela é muito sábia. Isso faz parte. Já é a primeira iniciação para você se tornar mais forte. Para a mãe se tornar mais forte, para o pai se tornar mais forte. E tudo na vida, toda conquista, o relacionamento amoroso, é legal aquele... Desculpa aí, turma, eu sou mais antigo. É legal aquele que você conhece a pessoa no Tinder, é aquela coisa meio plastificada, automática, não conhece. O que eu tô vendo de gente casando com 6 meses de relacionamento, para nós advogados é ótimo, porque aí processo de divórcio tem um monte. É grana, é nicho. Agora, eu vou falar pra vocês, o que eu tô vendo de gente que casa com 6 meses de relacionamento, 6 meses de relacionamento, você não teve tempo de conhecer nada. Os defeitos da pessoa, conviver com a pessoa. Tô falando tudo isso porque para tudo na vida dar certo, é necessário um processo. Dia a dia, é o aprendizado, é a experiência. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui para ralar mesmo. Não é fácil, não. Faz parte da vida, né? Faz É parte isso da aí. vida. Então não queira. Desculpa aí, geração nova. É uma moda agora de querer anular sentimento. Frustração. Anular. É verdade. Frustração. Não Verdade. pode frustrar, não pode, É. não pode ouvir um não que faz parte da vida. Os nãos são muito importantes para nós. Quantos nãos eu tive na minha vida que naquela hora me gerou uma revolta e hoje eu agradeço de joelho. Eu falo, não, gente, se tivesse acontecido aquilo naquela época, Você não imaginava o que eu você não tava tava onde eu pedindo. tô hoje, sabe? Então, parem com essa mania de querer anular o sentimento. A frustração faz parte, a tristeza faz parte, o medo faz parte. O medo ele é importantíssimo pra você não fazer uma coisa errada, pra você não saltar com um paraquedas rasgado. É importante você ter isso. Tem um filme, um desenho, que eu gosto muito de indicar. Que ele parece que é bobo, mas ele tem uma profundidade filosófica muito grande. Inclusive, ele é baseado nos manuais de psicologia. Os psicólogos, me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, mas pelo menos que eu pesquisei foi isso. Me corrijam, fiquem à vontade para me corrigir. Como eu disse, eu estou aqui para aprender mesmo. Que é o Divertidamente. Excelente, excelente. Esse desenho ele é maravilhoso, porque ele mostra o papel fundamental que cada sentimento exerce na nossa vida. A raiva, a tristeza, a alegria, a euforia, a fome. Cada sentimento desse ele tem um papel.
eu tava falando a questão de processo. Poxa, para você ter um relacionamento legal, eu namorei com a minha esposa, foram... Nós começamos em 2006, a gente casou em 2011. Ou 5 anos de relacionamento. Antes da gente casar, nós moramos juntos, 1 ano. Foi uma coisa que a gente falou, ó, vamos morar junto primeiro, vamos ver se vai dar certo, porque uma coisa tá namorando, cansou, vai embora, cada um pega a sua coisa, vai pra sua casa. Não, nós moramos o primeiro ano juntos, e eu vou te falar, quase separamos. Porque começaram a se conhecer Começamos ali, na a real. efetivamente nos conhecer. A gente se conhecia há 5 anos, mas como namorados, não como marido e mulher. Não dividindo boleto para pagar. E ó, a turma. Decidindo, né? Pagar boleto, separa muito casal. Então, tudo na vida é um processo. Para Sim. você ter um relacionamento amoroso duradouro, na minha opinião, e torna dizendo, não sou o dono da verdade, não. Mas na minha opinião, pelas minhas próprias experiências, para você conseguir se tornar um bom advogado, uma boa advogada, faculdade, 5 anos, bundinha na cadeira, estudando, ralando, passando dificuldade, correndo atrás. Para você se tornar um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, uma boa companheira, é convivência, é dia a dia. Para você que quer ter uma empresa, vai ter um sócio, relacionamento é dia a dia, você constrói isso diariamente. Eu já tive um sócio, cara muito bacana, que eu tenho um carinho especial por ele, ele sabe disso. E a nossa separação ela foi tão sensacional que é exatamente isso. Nós tivemos 6 para 7 anos de convivência e até hoje a gente ainda tem parcerias, que chegou uma hora, e ele é velho, ele sabe que eu fico zoando ele é 10 anos mais velho que nós terminamos porque ele é velho. O que acontece? Ele estava num outro momento de vida, eu estava no meu momento de vida. Os dois, um olhou pro outro e falou, cara, foi maravilhoso até aqui. Fluiu. Agora é cada um no seu caminho, dentro daquilo que você quer. E vamos continuar junto, como amigo e fazendo parcerias. Nos falamos praticamente todos os dias. Mas houve uma construção e um detalhe. Quando eu me tornei sócio dele, eu nunca tinha visto ele na vida. Uma pessoa em comum juntou nós dois, nós falamos, acho que vai dar negócio aqui. Deu e durou 7 anos e dura até hoje. Então eu tô falando tudo isso porque qualquer relacionamento profissional, vou trabalhar numa empresa. Não, Felipe, eu não quero ser empreendedor, eu gosto de trabalhar de carteira assinada, eu gosto de ser empregado. É dia a dia que você vai construir isso, um relacionamento saudável dentro da empresa. Haverão pessoas que você não vai gostar, porque nem todo mundo é igual. E aí compete a você ser paciente, tolerante e respeitar essas limitações. Legal. Então não adianta você achar que você vai ficar rico da noite pro dia, que você vai encontrar o amor da sua vida no aplicativo e vai casar com ela amanhã e vai ser feliz para sempre, que você vai entrar para uma empresa, vai trabalhar lá, vai ter sucesso profissional da noite pro dia. Tudo na vida é um processo, tudo na vida é uma construção. Você faz isso dia a dia. Eu tenho meu escritório, eu já tive um escritório com esse meu sócio, falei. Eu já tenho meu escritório, já vai para 3 anos já. Pessoal, é dia a dia. Tem uma equipe, 3 advogadas brilhantes, financeiro maravilhoso. Aprendendo com elas todos os dias, ouvindo. Não é o fato de eu estar... lá elas sabem disso, não existe isso no meu escritório, organograma, hierarquia, não precisa. Eu brinco com elas, que eu falo assim, eu tenho 2 filhos só. Uhum. Eu não tenho esses 3 de filhas, não. Vocês sabem se cuidar, vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem o caminho que vocês têm que seguir. Eu não preciso ficar dando ordem para vocês, não. Não existe isso, não. O que há ali é o quê? Respeito. Muito bom. Respeito. Não precisa mais do que isso, cada um sabe o que tem que fazer, entendeu? Mas dia a dia, a gente vai construindo, vai aprendendo. Já tivemos problemas de relacionamento. Os aquarianos, para variar, né? Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa sobre isso. Hein, aquarianas? Como se eu fosse também o cara mais legal do mundo, né? Mas o que acontece? Problemas de relacionamentos, buscamos resolver, construindo dia a dia. Não gosta assim, não gosta assado. Um é de um jeito, um é da outra. Eu sou de um jeito, eu sou acelerado. Meu amigo, me acompanhar é difícil, porque é meu isso. Eu durmo 4 horas por dia. Eu fico bravo. Bravo. Porque eu queria dormir 8 horas e eu não consigo. Eu vou dormir 11, meia-noite,
4, 5 horas da manhã eu tô de pé. E eu fico bravo por causa disso, que eu falo, pô, queria dormir mais. E não dorme, mas é meu jeito, meu corpo é assim, entendeu? Tem gente que não é assim, tem gente que precisa de 8 horas, tem gente que precisa de 12 horas pra dormir. Aí também, não, vai procurar um médico. Mas é isso, a gente tem que entender isso. E tudo isso que a gente tá conversando aqui, a gente, né, brincou de tudo aqui hoje. Verdade. Tudo isso, Leandro, eu acho que quando a gente vai falar de carreira, de profissão, de sucesso profissional, Sim. está diretamente ligado a uma vida pessoal saudável, que é difícil ter nos dias de hoje, com tanta informação que a gente tem. Todo mundo quer tudo para ontem, a resposta tem que ser, mandou mensagem, tem que responder instantaneamente. Ô, saudade de ligar para os outros de orelhão. Nossa senhora, isso daqui eu vou falar uma coisa, viu? Isso aqui acabou. A gente que é dos anos 80? Oxi, sou dos 70 não, tá? Sou dos anos 80. Então, não, eu sou dos anos 80, eu sou da melhor geração que teve. Então, o que acontece? Tudo isso, você jovem que vai ver esse podcast, você também que é mais ou menos da minha faixa etária, mais velho, enfim. E nunca é tarde para começar, tá? Isso aí é sempre importante saber. Entendam de uma vez por todas que tudo na vida é um processo. Fato. E, Felipe, a gente falando de tudo isso, falando sobre relacionamento, que é um processo, falando sobre a profissão, mas principalmente a carreira. Para essa galera que está assistindo esse podcast ou recebeu esse link, ou viu esse corte do que você falou. Qual que é a sua dica para essa pessoa? Não é nenhuma orientação, né? Mas da forma que você viveu de sair da área de professor de geografia para um profissional bem-sucedido, como você falou, né? Conforme a sua visão de sucesso na área de direito. Qual a sua dica para essa pessoa que está indecisa ainda, falando, olha, tô aqui fazendo isso, não imagino o que eu vou viver daqui 10 anos. Busque o autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. E como é que você busca isso? Precisa de um profissional? Eu, na época, não paguei terapeuta, não fiz teste vocacional. Você tem que buscar autoconhecimento. E eu falo, Leandro, que o autoconhecimento ele vem. Eu sou um cara muito pragmático, muito metódico. Para mim, vida, tudo tem que ter meta. Você precisa de um norte. Não adianta você ficar solto na vida, não, na minha opinião. Não adianta você ficar solto na vida, não, que você não chega em lugar nenhum. Né? Até para você pegar o carro e ir para algum lugar, você precisa de uma referência. O autoconhecimento ele vem com a referência que você coloca. Ah, eu não gosto desse negócio de dinheiro, não. Meu negócio, meu sonho pra praia, vou viver da minha arte. Top. Você já achou seu autoconhecimento. Você já sabe o que você quer. Agora, você quer ir pra praia, vender sua arte, tá trabalhando no escritório, terno e gravata, tem uma coisa errada aí. Não tá batendo, você não vai acordar feliz. O outro lado. Pô, eu tô aqui, não, eu quero andar de Porsche, morar numa mansão de 5 mil metros quadrados, ter um helicóptero, eu quero ter um avião. Meu irmão, você já diagnosticou. Identificou aí o Você futuro. já identificou o que você quer. E isso é o autoconhecimento. Eu ainda sou muito convicto que eu quero dar aula. Esta fase da minha vida agora não permite. Mas eu estou trabalhando para que eu tenha tempo isso para aconteça. isso aconteça. Legal. E eu estar trabalhando para que isso aconteça, eu trabalho porque eu tenho um referencial. Eu quero voltar a dar aula. Para eu dar aula, eu preciso de tempo. Para eu ter tempo, eu tenho que diminuir meu ritmo. Eu tenho que delegar mais. Eu tenho que afrouxar mais a corda. Então, eu trabalho para isso, preparando uma equipe competente para poder fazer o que eu faço. Legal. Entendeu? Manter o padrão que os meus girando. clientes Legal. estão acostumados. Então, há essa transição. Então, para eu atingir o meu objetivo, eu preciso de quê? Do autoconhecimento. Eu quero dar aula. É uma vontade minha. Pode mudar daqui a um ano? Pode mudar daqui a um ano. Entendeu? Mas eu já tenho meu autoconhecimento. Então, a dica que eu dou é o autoconhecimento. O que você quer? Faça essa pergunta. Clareza do Clareza futuro, do que você quer, do que você pode busca. não saber onde vai chegar, mas Exato. sabe o caminho ali que vai seguir. Você sabe para onde você quer ir. E muito Legal. importante dentro dessa clareza de objetivos e futuro, daquilo que você busca, persistência. 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 Engraçado, viu, Felipe? Quando eu descobri essa palavra, você falando sobre persistência, eu lembrei lá da minha final da adolescência para a juventude ali, né? E eu comecei a trabalhar com 15 anos também, que legal. como menor aprendiz. Que legal. E eu descobri essa palavra, persistência. Eu tô assim, gente, o que é persistência? Eu achei o máximo. E eu comecei a fazer o quê? Quando alguém
me perguntava, né, assim, não, fala uma qualidade sua, aquelas entrevistas, né, de trabalho. Eu falava, eu sou persistente. Resiliente, tá na Resiliente, moda. é, não, resiliente eu ainda não sabia, É, mas o resiliente tá na persistente eu moda. falei, eu vou usar essa palavra pra mim. E aí, na prática, eu fui descobrindo fui descobrindo que é a persistência. Porque não adianta a pessoa falar de persistência e ela não viver, né? Na hora que vem o desafio, a gente vai lá e persiste. Mas, Ô, muito Leandro, legal. tem no meu Instagram, nas minhas redes sociais, isso aí é um mantra que eu levo na minha vida. Tem um cara que eu gosto muito, na época da geografia eu tive a oportunidade de estudar sobre, aí eu aprofundei um pouco mais. Um líder nato, que é o Nelson Mandela, e ele tem uma frase que para mim ela é maravilhosa. Eu, assim, eu carrego isso, no meu site tem isso, no meu Instagram tem isso, na minha vida tem isso. Tudo isso, e eu acho que isso resume tudo que nós conversamos aqui hoje. A frase dele é, abre aspas, tudo é considerado impossível até acontecer. Fecha aspas. Nós estamos falando de um cara que ficou 27 anos preso É isso aí. e depois se tornou líder de uma das maiores nações africanas no mundo. Vou contextualizar. Final do século XIX. Era impossível voar. Era impossível você imaginar que você sairia de um continente e iria para outro, dentro de uma máquina. Você só conseguia fazer isso através, dentro de uma máquina voando. Você só conseguia fazer isso dentro de navios, Correto. ok? Aí veio um cara chamado Santos Dumont, não veio falar de irmãos Wright, não, porque não tem nada disso. Foi Santos Dumont que criou o avião. Mineirinho, daqui. Veio um cara, Santos Dumont, e falou: eu vou criar um negócio que vai voar. Ele vai voar. Aí todo mundo, é louco da Não cara vai, não inteira. existia, Tá não atrás da existia camisa de nada de. força. Atrás da camisa de força. Atrás. E ele fez. Aí, eu te pergunto: Santos Dumont criou o avião porque ele foi persistente ou não? Total, totalmente persistente. Total. E tudo é considerado impossível até acontecer. Dentro do meu mundo, dentro da minha realidade, Leandro. E ó, pessoas para. Eu falo que existem pessoas âncoras e pessoas asas. As pessoas âncoras são aquelas que querem te segurar. Não quer que você voe. Não quer que você cresça. Ela quer te trazer para baixo. É o que o pessoal tem chamado aí mais recente os relacionamentos tóxicos. Tóxico, né? Mas eu gostei da É. definição dos âncoras, Os foi O legal. âncora te prende. Ele não deixa você ir. A asa faz você voar. Lança a pessoa. Lança. Legal. Na minha trajetória, e aí eu posso dizer que talvez a sorte que eu tive foi essa. Eu tive grandes professores, eu tive grandes chefes. Quando eu falo grandes chefes, talvez é pela forma como eu enxergo a coisa, porque todos os meus chefes foram rigorosos. Todos os meus chefes foram disciplinadores. Sim, pessoas pouco acessíveis. Tive um ou outro chefe que era mais da conversa e tal. O resto era só, ó, É. porrada, porrada, porrada. O que não é um mau sinal, né? Não Porque é. disciplina e rigor Anda junto. normalmente é aplicado com quem a gente sabe que tem potencial. Uhum. É isso aí. Eu bato muito forte isso lá em casa com meus filhos. Eu tô falando de duas crianças, uma de 6 anos e uma de 5 anos. Eu bato muito forte com eles. Disciplina e persistência. Legal. Disciplina. Então, eu tive pessoas, e aí é contextualizando a questão do tudo é considerado impossível até acontecer. Eu vou citar brevíssimas situações aqui. Quando eu estava no curso de geografia e fui para o direito. Cuidava dessa área comercial do escritório, eu escutei algumas pessoas chegar para mim e falar assim: você é bom comercialmente, você nunca vai ser um bom advogado. É mesmo. Escutei, assim, 2, 3 pessoas. Mas que você vê qual que é a linha delas. Pessoas mais invejosas e tal, vê que você está crescendo, não quer âncora, não quer que você cresça, quer te prender ali. E você vai encontrar muitas pessoas assim no seu caminho. Muitas, inclusive pessoas que a gente acha que gostam de nós. Familiares, Sim. amigos, entre aspas. Eu tive pessoas dessas no meu caminho. Aí, beleza. Formei na geografia, comecei o curso de direito. Comecei o curso de direito, eu escutava várias vezes. Você não vai formar. Você não vai formar, você não vai conseguir formar. Você não vai. Você vai cansar. Você vai cansar.
Esse negócio de você ficar viajando, você ficar dormindo pouco, você não vai aguentar. Você já fez um curso superior, fica quietinho aqui na sua área aqui. Aí eu comecei a ganhar uma graninha melhor, entendeu? Dentro da minha realidade na época e tal. Fica quietinho, tal, mas você não vai formar. Formei, fiz a prova da OAB. Fiz no 8º período. Na prova da OAB você não passa. Você não tem tempo de fazer cursinho, você não tem Sim. tempo de estudar, você vive viajando, você agora tá casado, meu menino tava pra chegar, minha esposa tá grávida e tal. Quem tem mulher grávida em casa sabe como é que é, os hormônios e tal, a mulher quase te mata, mas te ama ao mesmo tempo, é uma loucura. Aí, você não vai passar na prova da OAB. Passei no 8º período, estudando em casa, pelo YouTube, é o que eu falo. A tecnologia, ela não é má, ela tem que ser bem usada. É isso aí. YouTube, galera, pô, YouTube tem tudo que você precisa. Até fazer pipoca lá vai te ensinar. Entendeu? Verdade, tudo, verdade. tudo que você precisa tá lá. Aí, você não vai passar na OAB, você não vai passar na OAB. Passei. No 8º período. Aí resolvi sair do escritório que eu trabalhava, trabalhei 6 anos nesse escritório, eu tava ganhando bem na época, numa ascensão profissional muito grande. Do nada, dentro da minha caixinha, dentro da minha zona de conforto, pedi demissão. Vou abrir o meu. Não tinha nem pegado a OAB ainda. Vou abrir o meu. Aí todo mundo falou, interna. Tá louco. Vai ser pai agora, meu menino tava pra nascer. Vai ser pai agora, despesa do bicho vai triplicar. O cara tá ganhando bem, é bem cotado dentro do escritório que trabalha e vai abrir o dele. É louco. Aí eu escutei, quando eu pedi a demissão. Você vai, mas você volta em 6 meses. Com o rabinho entre as pernas. Falei, eu espero que eu tenha a porta aberta. Se eu precisar voltar. Não voltei, não. Tá? E hoje eu tô melhor do que você. Mas então, o que acontece? O que acontece? A todo momento, haverão pessoas que vão te apoiar, claro. Os que nos Sim. amam realmente de verdade, torcem por nós, querem ver a gente crescer. Mas sempre vai ter gente que vai te trazer para baixo. É. Sempre. E aí, você é responsável por fazer o seu impossível acontecer. Eu olho pro meu escritório hoje, por isso que eu te falo, Leandro, eu não sou ligado a essa questão de dinheiro. Não é isso. O dinheiro é consequência. Você trabalha correto, se você corre atrás. Ah, Felipe, é legal você falar, e você ganhou dinheiro, né? Agora vem cá e vem falar. Não é isso não, galera. Não é isso não. Se você não tá ganhando hoje, mas tá plantando, aí é que eu falo da Focado persistência, ali. focado. Legal. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Pode não ser na hora que você quer. Mas você vai ganhar. Você vai ganhar. Então você é o responsável por criar o seu impossível. Nós temos N exemplos no mundo. Santos Dumont, Thomas Edison com a lâmpada elétrica. Eu esqueci aqui o número, mas ele tentou mais de 100 e tantas vezes. Montaram uma comissão para prender ele. Porque a galera falou, não tem como, não vai criar esse negócio não, você é doido, você vai matar todo mundo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui. Tá É aqui. verdade. Entendeu? Crie você o seu impossível. E como é que é a frase? Tudo é considerado impossível até acontecer. Muito bom. Então Isso aí. fica a dica pra você e pra gente seguir pra conclusão desse episódio, que hoje, pela primeira vez, a gente vai completar 2 horas. Mentira! Meu Deus do céu, ninguém vai escutar isso aqui por 2 É horas. 1h40, mais ou menos, aqui que a gente tá. Nossa, eu falo demais, meu Só que eu não Deus vou do céu. poder terminar esse episódio do BH Podcast sem tratar de um assunto que eu já ouvi falar, Uhum. né? E esse assunto é sobre um arrasta pra cima que eu fiquei sabendo que você Ah, ainda é? vai lançar. Ah, eu vou. É, e me conta ver. que arrasta pra cima é Vamos esse ver. sobre direito de um professor de geografia especializado em direito trabalhista, mas que entende muito de signos. Ah, eu sei muito. Pode me procurar, viu, galera? Eu sei tudo de signo. E outro dia foi engraçado, eu compartilhei com o Leandro. Olha que loucura. Eu fazendo uma audiência, e aí 2 testemunhas foram ouvidas. E quando você tá fazendo audiência, você faz a qualificação, né, da testemunha. E aí vem a data de aniversário. Um era aquariano e o outro era leonino. Ah, mas eu conheço bem esses 2 signos. Leonino é cheio de si. Né? Eu espelho pra eles a vida. E o aquariano ele anda só na contramão. O Leandro é aquariano, eu já falei isso com ele já. Você quer ter sucesso com o aquariano, anda no reverso. Entendeu? Por exemplo,
você quer convidar o Leandro pra sair. Se você falar assim, ô Leandro, bora ali tomar uma, ele vai falar, não. Ele não tá nem pensando na sua pergunta. Ele já vai falar de cara, não. Mas, por exemplo, você quer convidar o Leandro pra sair pra tomar uma, você vai falar, ô Leandro, tá pensando aqui? Tô a fim de beber hoje não, cara. Fim de ficar mais quietinho, vou pra casa, não vou... Ô, bora tomar uma, cara. Não, vamos tomar uma. O aquariano, ele anda no reverso. Aí, eu fui pra audiência, tô escutando depoimento da testemunha aquariana. Eu falei, eu vou te pegar no pulo, você vai ver. Como é que eu peguei ela? Eu fiz uma pergunta no reverso. E ela deu a resposta que eu queria. Exatamente a resposta que eu queria. Então, aqui, eu sou o João Bidu da advocacia, como diz um amigo meu. João Bidu da advocacia. João Bidu. E ó, empresários, dica de ouro, hein? Não vou nem cobrar. Quer produtividade alta na sua empresa? Contrata capricorniano. Os bichos gostam de trabalhar demais. Nossa senhora, pode contratar capricorniano, que a gente gosta do trabalho. Tá vendo? Então, além de professor de geografia, além de Não, advogado trabalhista, não. entende? Imitador também, senhor. Nós vamos fazer depois um ping-pong da Maria Gabriela. Como é que é? Foco no Felipe Ferreira. Como é que seria esse lado que vocês ainda não viram do Felipe Ferreira, né? Só para os amigos que já conhecem. Como seria a Maria Gabriela? Maria Gabriela, ela iria me apresentar. Apresentando o BH Podcast. Aqui. E hoje eu converso com ele, professor, advogado, e também perito em signos. É isso aí. Palhaçada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação aqui no BH Podcast. E eu vou ter que concluir esse papo tão bom, Felipe. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela participação aqui. Adorei participar. Eu falei assim, meu Deus, tá na moda esse negócio agora, né? Eu falei, eu vou participar desse negócio. Ainda bem que você não botou que você tem pra pôr na orelha, que eu acho que tem horrível. Ia bagunçar o cabelo. Olha o trabalho que dá pra fazer isso aqui. Você tá achando que esse teado aqui é fácil de fazer, né? Não, Zô. E foi a primeira experiência no podcast? Primeira vez. Primeira de muitas, né? Nós vamos marcar mais. Eu tenho que contar a história, ó. Eu falei com vocês, eu sou igual pescador. Eu tenho que contar a história do meu acidente, que eu quase morri. A outra história é mais pesada. Aí é pra papai, mamãe. Meu filho quase faleceu uma vez. Ainda bem que foi uma vez só também, chega, não precisa de mais. Mas essa história é uma história muito impactante, que são 2 episódios da minha vida que mudaram minha vida, minha forma de ver a vida. Aprendi a ver a vida um pouco mais leve, né? Um pouco mais, com menos egoísmo e tal. E aí eu acho que vale a pena depois a gente marcar para bater esse papo, que são 2 experiências assim que eu tive sorte de ter na minha vida. Que foi eu quase falecer no meu acidente e meu filho também quase falecer em virtude de quando ele era recém-nascido e tal. Mas depois a gente marca para bater esse papo. Com certeza. Quando o Felipe fala isso, eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre esses 2 casos, né, que marcaram a vida dele. Quando ele fala quase morrer, é real. Quase morrer mesmo. Como é que você me falou quando a gente conversou, né? Que você é quase um homem de ferro aí. Eu sou quase um homem de ferro. Eu sou todo de ferro aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Eu tenho aqui placa aqui, ó. No braço eu tenho 3 placas, na bunda eu tenho uma. Aí ficou terrível, porque para usar sunga, eu tenho uma cicatriz imensa aqui na bunda. E aqui no rosto, aqui pode não parecer, o cirurgião teve a manha, o cara foi bom pra caramba. Eu tenho uma placa interna que vai daqui até aqui, ó. Porque eu quebrei a mandíbula no meio aqui, ó. Então foi feio. E no mínimo que esse episódio de hoje, nessa conversa nossa aqui de 1h40, sirva de inspiração para você, principalmente nessa trajetória, na sua jornada, né? Que às vezes está buscando descobrir onde você vai atuar, a sua carreira, ou quem sabe um relacionamento. E vocês vão perceber uma coisa, vocês vão ver que aqui hora nenhuma eu vendi sonho, vendi curso. Exatamente. Pelo contrário, eu mostrei que a vida é um saco. A vida é difícil, entendeu? Mas que vale a pena. Mas que vale. Se vale cada segundo que a gente tá aqui. Vale a pena isso demais. Aí. E é isso que eu curti, porque essa conversa a gente vai indo de um jeito leve. É isso aí. Né? A proposta do BH é exatamente essa, a gente trazer pessoas de BH que possam inspirar, capacitar outras pessoas e levar isso de um jeito leve. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Novamente. Para você que está assistindo esse episódio até aqui ainda também, eu te aguardo no próximo episódio. Lembrando que esse episódio e vários outros estão disponíveis no YouTube e em todas as plataformas: Spotify, Google Podcast, Amazon Music.
ouça outros episódios, compartilhe os cortes aqui desse bate-papo com o Sucesso, Felipe. Sucesso, é sucesso absoluto. Vai explodir. 1,5 milhão de views. Vocês vão ver. É isso aí, ó. Meta pra esse vídeo aqui. Qual que é? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Chega rapidinho. 1,5 milhão. Então, Vocês conseguem. pessoal, muito obrigado, Felipe. Novamente, Obrigado, Leandro. muito obrigado Até a pela próxima, tô à participação, viu? disposição aí. A próxima eu venho de bermuda e chinelo, que é o jeito que eu gosto de andar. Fechou. A próxima, então, vou Bermuda e cobrar, chinelo. hein? Chapeuzinho de coronel que eu comprei lá na Bahia, que tá um sucesso. E pra gente fechar novamente, né, tem que divulgar aqui seu escritório também de É advocacia. verdade. Isso. Fica à vontade Felipe pra Ferreira falar. DV no Instagram. E é isso, pessoal. Estou à disposição, claro. Eu mexo com direito trabalhista, é o meu forte, é onde eu me criei. Temos a área civil lá também, com o doutor Bruno Rezende, muito bom. Doutor, caramba, que eu odeio esse negócio de chamar de doutor. O Bruno. Então, precisou de qualquer coisa, estou à disposição. Nós, tomar um café na Beverly Hills Mineira, vocês vão ser mais do que bem recebidos lá. Cafezinho gostoso, hein? É bom. Gostei daquele top. cafezinho. E aqui, Café top. você atende só em Belo Horizonte, nível Minas Gerais, Brasil. Inteiro, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então a gente não todo. sabe onde vai chegar esse vídeo. Fique à vontade para entrar em contato. Excelente advogado. Eu conheço a equipe. E que equipe, viu? É boa. Então, Pode deixar, a parte é tamo muito aí. boa mesmo. Felipe, Obrigado, meu amigo. tamo junto. Grande Brigadão. abraço. Obrigado você. Até viu? mais. Foi Primeiro de ótimo. muitos episódios. E eu também aguardo você no próximo BH Podcast. Abraço. Até mais. Abraço, até mais.